esse PPT que deu para passar para você, por Fabrício? Não sei. Como que esse PPT chegou aí? Só para eu saber se é o mesmo material que eu estou. Quem botou esse PPT? A Grazi? O pessoal da TI, não a Grazi. Beleza, pessoal, vamos começar? Podemos? Vamos lá. Esse treinamento que eu vou ministrar para vocês é um treinamento que ele foi estruturado para a equipe comercial com 2 propósitos. Capacitação das APNs em fazer prospecção, ok? Gerando valor. Hoje, geralmente, como a APN tenta gerar uma prospecção, ou seja, gerar uma demanda, ela liga assim, ó. Eu sou da empresa fulano de tal, ok? Qual que é o nível de satisfação de vocês com o software? É você que fala sobre esse assunto? Aí quando ela tem um aceite, o pessoal manda ela para o TI, beleza? E lá no TI ela vai perguntar o nível de satisfação do cara, ponto. E assim a gente veio gerando as nossas demandas até então. Eu não sei se é do conhecimento de vocês, o nosso share, que é a nossa participação no segmento de distribuição, é de 70%. Ou seja, a gente está com um segmento praticamente todo dominado. E antigamente esse tipo de abordagem, ele era efetivo. Por quê? A gente trabalhava muito no conceito de referência, a PC ela sempre foi líder de mercado, e as pessoas sempre entenderam quem é. Hoje a concorrência está um pouco mais ajustada, bacana. E o que a gente não está trabalhando com concorrência, a gente está combatendo direto o churn e basicamente essa abordagem ela não funciona mais. Ponto. Tá? No varejo essa abordagem ela nunca funcionou. Porque o varejista ele sempre teve receio com software. Por quê? Software no supermercado sempre foi algo necessário. Então o supermercadista tradicional, você pegar o cara já na terceira, quarta, quinta compra de software dele. Ok? Então, esse tipo de abordagem, dificilmente ela é efetiva. Então, a gente sabendo disso, a gente queria colocar alguns insumos. E a analogia que eu usei para elas, e eu venho usando para a equipe comercial, é a seguinte. Para quem gosta de cachorro, isso vai fazer sentido. Chega alguém, bate na porta da sua casa e fala o seguinte, ó, eu quero passear com o seu cachorro. Beleza? Aí a pessoa fala assim, não, mas por quê? Não, eu cobro baratinho. Aí você ainda vai cobrar de mim. Óbvio que você vai gerar valor, não vou conseguir converter esse serviço para ela, beleza? Agora a pessoa chega e bate na porta da sua casa, ó, a raça do seu cachorro, você saber que ela é carente, o tempo que você está fora de casa, ele fica triste, isso vai diminuir o tempo de vida dele, você compra o tapete higiênico? Compra, então você deve gastar mais de R$400 por mês em tapete higiênico, e se eu passear com o seu cachorro, você não vai precisar de comprar mais. Bacana, e o meu serviço é R$150. Gerei valor na passeadinha do cachorro. Então, a criação de um discurso para a nossa equipe de geração de demanda, ela foi baseada nesses princípios.
Então, o quê? Indicador de atenção e o que possivelmente eu posso ter para resolver aquele problema. Tá? Esses mesmos indicadores de atenção, a gente vem replicando para o time de executivos. Tá? Para que eu esteja alinhado com minhas expectativas, desde quando eu prospectei, como eu trato com o cliente, tá certo? Então, assim, o cara vai perceber que existe uma congruência na comunicação e quando a gente for demonstrar, a gente consiga mostrar exatamente aquilo que foi proposto pelo executivo. A gente percebeu que tudo isso a gente já funiu, mas os gaps para a conversão estão relacionados a isso. A gente talvez tenha um discurso diferente do que a gente mostra, tá bom? Ou talvez a gente tenha um discurso muito forte na demonstração, mas o time de geração de demanda não conseguir gerar os insights necessários para trazer o cara até esse momento. Está fazendo sentido para vocês? Bom, tá? Nesse momento eu vou contar um pouquinho a história do RMS para vocês para contextualizar, tá? O RMS é uma empresa que foi adquirida também, né? Basicamente no mesmo período que a PC Sistemas, e nesse relato tem um depoimento do Biasi, vocês vão ter muito contato com esse cara. Esse cara ele só não é uma referência de RMS, né? Uma referência de varejo alimentar no Brasil, tá? Então ele é muito respeitado e dificilmente a gente vai tratar algum assunto comercialmente que esse cara não tenha tido envolvido. Quando eu digo comercialmente, independente da oferta que eu estou indo, tá? Eu tenho uma oportunidade de varejo, hora ou outra alguém já ouviu falar desse cara chamado Biasi, Marcos Biasi, tá? E a história dele se converge muito com a história da RMS. Por quê? A RMS é uma empresa de origem paulista, tá? Lá no interior de São Paulo. Esse cara foi suporte nessa empresa. Em determinado momento o dono achou que seria melhor mudar para a Bahia. Eles foram para a Bahia, estão lá até hoje. Tá? E teve dois momentos, isso é na fala do Biasi, que para mim foi sensacional. Que a RMS teve mais sorte do que juízo. Isso é fantástico. Por quê? O dono, o cara que era o majoritário, ele tinha decisões pouco ortodoxas a nível de negócio. Tá? Então, quando ele disse que teve sorte, a primeira sorte que ele teve foi conseguir vender o RMS pro Carrefour. Ponto. Como é que um software amadurece? Como é que a gente adquire a nível de maturidade a nível de negócio no software? É baseado no que os nossos clientes trazem de demanda. Okay? A PC o Intoré, o Intoré é graças às demandas que os clientes trouxeram. E todas essas demandas somadas a gente ainda tem a audácia de chamar isso de boa prática. Okay? A gente chama o que é de boa prática, que é a forma que o Intor funciona, okay? Baseado nas demandas que os nossos clientes trouxeram. Então você imagine um player do porte do Carrefour, com a consultoria que veio lá da França, bacana, trazendo todo o know-how. A gente sabe que o Carrefour é o principal player de supermercado do mundo, praticamente todas as práticas de supermercado hoje que são atuantes foram tragas ou criadas pelo próprio Carrefour. Então eles tiveram esse cliente como case, muito tempo alimentando a camada de negócio da solução. Okay? Então, quando eu vou fazer uma comparação a nível de negócio, de detalhes de negócio, do que eu tenho hoje no que a gente entrega de varejo, não estou falando nem de MyMix, nem de varejo como um todo, varejo alimentar, e vai comparar isso com detalhes da regra, a gente percebe que esses detalhes fazem toda a diferença. Por quê? Porque tiveram um player gigante por trás. Bacana? Isso fez com que eu tenha uma puta de uma referência, então facilita o meu caminho comercial, essa puta dessa referência faz com que o meu software realmente ele fique robusto para atender demandas desse nicho de segmento. Tá? Então essa foi a primeira sorte que eles tiveram. A segunda sorte que eles tiveram foi que o Carrefour percebeu o seguinte, ele falou, pô, não faz sentido nenhum eu pagar um fornecedor de software, sendo que eu estou ensinando esses caras como implemento, e além disso eu estou vendendo esse infoproduto, essa mentalidade de negócio para o cara crescer a empresa dele. Então o que ocorreu? Ok? Então o que ocorreu? O Carrefour comprou o fonte da RMS no momento que a RMS estava crítica. Por quê? Pegou um cliente muito grande, não tinha equipe para suportar aquele cliente, todos os caras que eram bons foram demandados para essa conta e os outros clientes, todos eles ficaram desassistidos. Tá bom?
E a gente tem que tomar cuidado, porque algumas contas a gente não fazer o mesmo, né? A gente tem um poste muito maior, mas quando a gente vai para cada casinha, a gente vê situações similares a essa. Então ocorreu isso. Então estava um cenário crítico de churn mesmo, de cancelamento de cliente, insatisfação de cliente, e o Carrefour foi lá e comprou. Uma bala, casa de milhões de reais, eu não sei o valor exato, mas foi muito dinheiro, tá? Então foi como se eles tivessem comprado a RMS naquele momento. E aí, o cara pegou essa grana e ela utilizou como aporte para injetar na empresa novamente, para a empresa ter um gás. E nesse gás que ela teve, a TOTVS enxergou esse valor e comprou a RMS, ou seja, a RMS foi vendida 2 vezes. Então por isso que ele fala que tiveram mais sorte do que juízo. Porque se tivesse tido juízo, talvez não teria recuado no projeto do Carrefour e em outros projetos. Ou talvez tivesse tomado outras decisões. Então foi bem isso aí que ocorreu. E na junção dessa história, o Bias é um cara que entendia o segmento e tudo, e ele foi galgando o espaço dele até que chegou um ponto que ele se enxergou como parte da empresa, como dono. Tá? E na época de convergência que a TOTVS comprou a RMS, o Bias ficou como responsável para ser o link desse canal, e ele acabou sendo diretor de varejo da RMS, diretor executivo da TOTVS para o segmento de varejo de 2016 até até metade de 2018, se eu não estiver enganado, Casares. Isso já fazia parte do momento, ele sair da TOTVS já fazia parte de algumas propostas que o Onan vinha fazendo para ele, porque ele é um cara que não existia esse cargo dentro da TOTVS, bacana, e mesmo que ele resolvesse boa parte dos problemas, aquilo ali gerava outra boa parte de problemas. Então ele acabou abrindo uma representação, e essa representação ela faz entrega e vende. Ponto. Quem que é o time de entrega? Ele pegou todos os caras de entrega e contratou, está com ele. Quem que é os caras que demonstram o produto no osso? São os caras que ele contratou e colocou no time dele. Ou seja, quando a gente entrou, está gravando, né? Vamos cuidar com isso aqui, informação confidencial. Né? Quando a gente entrou para o circuito, eu digo a parte comercial e serviço, foi para não continuar tendo apoio desse cara, inevitavelmente a gente vai continuar tendo por um bom tempo, tá? Até porque vocês vão perceber que a solução é gigantesca, a gente acha um Vitória grande, um Vitória pequeno perto da solução, tá? Então, para a gente, vou colocar uma palavra, para não ficar refém dessa demanda e a gente conseguir, de fato, gerar uma receita em cima de um produto que é tão robusto, a PC entrou no circuito com a parte de inteligência comercial, tá? E a ideia é que a gente também faça entrega, então por isso que a gente está tendo esse momento. Ponto. Só que, sugestão, em nenhum momento a gente está muito longe da fase de soltar a mão desse cara. Porque realmente... Não, ele é nosso parceiro, né? Tá? Eu estive lá semana passada e eu fui lá para oficializar ele como parceiro de entrega. A única diferença, o Henrique, é que agora entra o QA, 20% das propostas do comercial, para a gente fazer o gerenciamento. Mas ele é o recurso de entrega. E ele está muito tranquilo, né? Ele até falou, Fernanda, você vai capacitar pessoas, né, para entregar? Eu falei, o Bias, se você não der conta de entregar, eu tenho que entregar. Né? É o que vai acontecer. Por que ele vem dando conta de entregar? Eu vou explicar para vocês. O RMS ele ficou na geladeira todo esse tempo. Ou seja, como é que era vendido a RMS? Algum cliente indicou, detalhe, se vocês forem pegar o NPS desse cara, baixo, praticamente negativo, e algum outro cliente indicou, ele passou de 0,800, foi para geração de demanda automática da TOTVS, por um milagre tinha recurso para demonstrou, por um milagre o cara gostou e por um milagre vendeu. Aí, qual foi o número de projetos que a gente vendeu ano passado? Vocês têm de cabeça? Sim. Foram 160 projetos. Não. De RMS? Não, de PC. De PC. 160 projetos. E de RMS foram 4 projetos. Teve um cara que a gente ainda foi vendido, mas não foi. Então, 4 projetos foram vendidos e pagos. Então, assim, quando a gente vai entender a estrutura nossa comercial e de entrega é muito similar ao que eles tinham de proposta. Então, fez muito sentido isso. Então, óbvio que o cara que trabalha com
representação e entrega. Com 4 projetos, ele enxerga um escopo de gente. A gente tem a proposta de vender 40 projetos de RMS esse ano. Mais ou menos a estimativa que a gente fez. Bem abaixo do que a gente faz em distribuição. Porque a gente está passando por uma curva de aprendizado. E até que a gente chegue a essa curva, a gente tem que vai um aninho fácil. A gente conseguir estar a todo vapor. Beleza? Fez sentido essa história? Vocês sabiam disso tudo? Estamos construindo o pipe. Por quê? O Henrique, que é esse cara que nos fala, ficou responsável por doutrinar. A gente fez um estudo, um benchmark por todas as franquias e DRGs, para entender qual que é o nível de satisfação, qual que é o NPS desses caras. O NPS da RMS está em menos 63%. Beleza? 38% das franquias declararam que não tem interesse de vender o produto. Beleza? Então, qual que é o meu papel? O meu papel é doutrinar, vender para o nosso time primeiro, para que gere um nível de engajamento nesses caras e para que esses caras eles atuem, e quando eles forem atuar, eles tenham um braço muito forte para que tenha esse apoio. Henrique, quais foram os 2 motivos? Primeiro motivo, não entendimento da oportunidade versus a oferta. Beleza? Então, aparecer várias oportunidades com o perfil de RMS e os caras não entendiam que a oferta era compatível. Outra coisa, foi se vendido que o RMS ele é um produto muito caro. E o ticket médio de RMS é R$29.000, você viu? Enquanto o ticket médio nosso de PC, que é considerado na turma um produto barato, é R$30.000. Então, ou seja, esse é diferente. Estou falando de CDU. Obviamente que serviço, os projetos de RMS, a quantidade de hora, ele é bem maior do que a nossa quantidade de hora. Beleza? Então, o serviço dele é um pouco maior que o nosso, mas isso tudo pode ser estruturado, tá bom? Vou falar um pouco mais disso pra frente, pra vocês entenderem. Já está. A gente está montando 2 ofertas. A B, né, que não vai passar aí de 200 horas de entrega. Então, uma ginástica bem difícil fazer com o Biase, porque ele é praticamente entrega, né? Então, ele está vendo o funil dele de horas diminuir. Mas essa é para dar vazão, certo? Aquele supermercadinho pequeno de volume. Ok, boa. E a outra é a oferta convencional mesmo, essa oferta que a gente, essa padrão de supermercado maior, a partir de 6 checkouts. Então a gente está fazendo esse levantamento de horas, primeiro focando na oferta dele, que é a oferta que o Eloy, o Cafasso, né? Tá todo mundo olhando para ela para pulverizar no mercado, porque cabe a RMS, igual você falou. Agora, eu tenho uma dúvida, como está o RMS, Henrique, na sua opinião, com o PDV Java? Bom, isso aí é um outro ponto. Eu vou dar mais à frente, mas é a pergunta que não quer calar. O que a gente definiu comercialmente, isso alinhando com a fábrica, tá? A gente não vai comercializar o PDV, o TOTS PDV, que é o nosso PDV produzido pela PC com a RMS desse ano. Por quê? Por 2 motivos. A integração, ela está a 40% ok. Beleza? E a nível de negócio, a perspectiva do PDV está atendendo só 30% da demanda. Ou seja, a nível de negócio tem um caminho ainda maior para galgar, e a nível de integração é um caminho grande ainda. Então, o que a gente pensou? Porra, a gente está num momento onde a gente está revendendo a oferta. Bacana? Eu estou trabalhando com melhoria de NPS, melhoria de imagem. Eu sei que eu tenho um problema. Será que vale a pena? Não. Então a gente optou em trabalhar com os PDVs de parceiro, e isso também vai fazer parte da nossa abordagem comercial. Por que é muito comum? Você liga para o cara que é o supermercadista, ele te fala que está satisfeito. Mas se você saber fazer as perguntas corretas, você vai perceber que ele não está satisfeito com o todo, ele está satisfeito com o freio de loja. Quando você vai questionar questões de back-office para ele, ele te dá um monte de gap. Mas por que ele não quer trocar de sistema? Porque o frente de loja está funcionando. E o frente de loja é muito sensível na operação do varejista. Principalmente os caras de pequeno, micro, pequeno e médio porte, que ele está mais preocupado com o ticket, ok? Do que propriamente dito ter uma margem saudável. Ponto, falando besteira, todo mundo aqui traga varejista, sabe que é mais ou menos assim, né? Ponto. Então a gente optou em não fazer isso. A RMS ela tem parceria com vários PDVs. Então, um exemplo,
ela tem integração com a Zantos, ela tem integração com a GZ Sistemas, ela tem integração com Casa Magalhães, dentre outros. Então, eu dei exemplo de 3 fornecedores aqui que praticamente estão na maioria dos supermercados. Quando eu falo Casa Magalhães, eu estou dando um cenário Nordeste mais aprofundado ali, os caras são muito fortes, principalmente ali Fortaleza, Piauí, beleza? E quando eu dou Zantos, aqui mais para a nossa região, Casa Magalhães, BGZ mais no Sudeste, beleza? Então, assim, são PDVs que estão pulverizados, mas a lista é um pouquinho maior. Depois a gente pode atualizar vocês dessa listagem aí, ok? Então, a gente chegou, a gente entende isso até talvez como uma oportunidade. Por quê? A gente identificando isso no comercial, que esse cara está satisfeito com a frente de loja dele. Se o frente de loja não tiver homologado, excelente. Se ele não tiver homologado, aí a gente pode vender esse conceito que ele pode estar homologando o nosso RP. Detalhe, é o frente de loja que integra com o RMS, não é o RMS que integra com o frente de loja. Então isso aí também, o custo também, viabilizar isso aí fica mais fácil. Ok? Aí aqui o PDVjava, as oportunidades que a gente atuar com o Indoor, com frente de loja, a gente vai colocar o PDVjava para que ele atinja essa maturidade de integração e principalmente essa maturidade de negócio. Tá? Vou seguir aqui um pouquinho para a gente chegar em outros pontos que são importantes. Esse aqui é o tipo de informação que... Vocês estão vendo direitinho então, né? Esse aqui é o tipo de informação que foi levantado pelo pessoal de marketing, mais o pessoal de produto na feira, na convenção. Quem é que teve na convenção? Você teve na feira? Fernando, você foi? Na convenção? Não, beleza. A convenção, a gente separou a convenção em 2 momentos. A convenção, o primeiro dia, foi entrega de resultado, falar um pouquinho sobre o próximo ano. O primeiro dia foi assim. O segundo dia, tiveram várias palestras, ok? E essas palestras falando um pouquinho de cada segmento, de subsegmento, e o que de fato, e qual de fato seria o foco. Esse foco é uma visão do marketing, uma visão, e um direcionamento de produto. Qual foi o tema da convenção? Churn. A TOTS está sofrendo um churn muito grande, que é saída de cliente. Então, assim, a gente levou em consideração que o NPS mais alto da companhia é o nosso, 38%, 38%, né? O NPS de todas as ofertas ele é mais baixo. Então, o índice de churn na nossa base ele é muito alto. Então, a convenção ela falou muito sobre isso, da gente atuar, comercialmente, a gente atuar de forma mais assertiva para diminuir o churn. E a forma de a gente trabalhar de maneira mais assertiva é a gente entender melhor a oportunidade para atuar melhor com as ofertas. Qual que é o problema? Qual que era o nosso problema? Isso foi resolvido por um cara chamado book de ofertas, essa é a expectativa. Tá? Eu sou um cara eu sou especialista em PC, vendo PC. Bacana? Aí eu chego ali, eu sou comercial, eu tenho que vender, eu tenho meta, se eu não bater a meta, eu sou mandado embora. Esse é o ponto. E se eu não bater a meta, eu não tenho dinheiro, então eu tenho que vender. Beleza? Aí eu chego e vejo uma oportunidade em uma pet shop. Bacana? Monitor. Distribuidor. Que é o que eu sei falar. Beleza? Chego lá, eu percebo que o cara tem quase tudo que o Intor atende. Que é o quê? Ele vende, compra e estoca. Aí eu vendo o Intor. Mas se eu sou um vendedor de virtual age, eu chego na pet, aí o cara vende, compra e estoca, também posso. Então o que aconteceu? A gente para a maioria das oportunidades, a gente tinha oferta certa. Mas a gente não tinha um time direcionado para falar sobre a oferta certa para aquela oportunidade. Então a gente vendeu muita oferta errada para a oportunidade certa. Então foi-se criado um cara chamado book de oferta, que é fazer esse direcionamento de qual é o produto de back-office e de quais são as ofertas cross que estão atreladas àquele produto. Então isso ficou muito bacana. Então, algumas definições foram dadas e essas definições ocorreram também no varejo. Algumas fizeram sentido para mim, humildemente falando, e outras nem tanto. Como, por exemplo, a diretriz é que a gente não venda atacarejo com PC+. Ponto. Vamos lá. Essa aqui é a expectativa de crescimento do mercado varejista no Brasil. O Brasil hoje ocupa a 9ª posição. E... Oi? RMS. Beleza?
Ponto. A gente vai entrar nessas questões posteriormente. Você vai entender como é que a gente vai contornar isso aí comercialmente. Porque o atacarejo tem mais cara de atacado ou de varejo, né? A gente tem que responder isso, né? Porque... A verdade é o seguinte, que a gente sabe que a gente nunca teve uma solução para supermercado. Ponto. Mas a gente sempre tem uma solução do caralho para atacarejo. Ponto. O RMS sempre teve solução para supermercado. Ponto. Mas até então, eu fiz 3 treinamentos de RMS, tá, pessoal? Então, praticamente, a gente está empatando com isso que eu estou mostrando para vocês. Ninguém falou nada de atacarejo, mas todos me garantem que tem é robusto. No okay? RMS. No RMS. Beleza? Vamos lá, falar de mercado um pouquinho. Essa aqui é um indicador muito interessante para nós comercialmente, e talvez isso faça um pouco de sentido para vocês. O Brasil ocupa a 9ª colocação no varejo mundial. Esses 6,6 trilhões é o que gera no nosso PIB, que gerou no nosso PIB no ano de 2018. Tá? E a expectativa do ano de 2022 a gente ocupa a 6ª colocação, perdendo basicamente somente para o mercado asiático. Tá? E esse aqui é o nosso posicionamento. Vocês lembram que eu falei que o churn, o market share do nosso segmento em distribuição, ele é de 70%, ou seja, 70% da distribuição no Brasil são clientes todos. Beleza? Enquanto apenas 11% são clientes todos. Então a gente está falando do mercado que só para o supermercado está na casa de quase 7 milhões de quinais disponíveis para que a gente comercialize para que a gente atue. Isso é um ponto muito forte, tá? E sempre quando a gente fala da TOTS, a gente leva um número muito pequeno, mas esse número muito pequeno por trás tem um resultado muito grande. Então, o que esses outros por cento corresponde? Corresponde isso aí, ó. 72 mil PDVs. Quando agora eu estou mencionando PDV instalado, eu estou falando do checkout, tá bom? 72 mil checkouts instalados, levando em consideração que o principal back-office de varejo não tem PDV próprio. Qual é o principal back-office de varejo? É o RMS, ele não tem PDV. Então, ou seja, esses 72 mil PDVs eles estão distribuídos entre PC, Vmatec, Virtual Age, etc. Ok? E o outro indicador que é importante é aquele ali, ó, são 24 mil lojas que utilizam a nossa solução. É que eu já estou falando de PDV ponto de venda. Então a gente tem mais de 24 mil clientes utilizando a ferramenta TOTS de alguma forma, e que circula na casa de 56 bilhões de reais passam por essa operação nossa de varejo. Bacana? Muitas vezes a gente se envergonha de falar desses indicadores para não assustar o cara, mas o que foi pregado para nós, cara, não se vergonha disso. Isso aí são nossas credenciais e a gente tem que ter a cabeça erguida para falar sobre esses resultados, tá? Bom, vamos seguir. Aí aqui entra a diretriz do book de oferta, tá? Então vocês vão perceber aqui, ó, que eu tenho quem são os clientes referências do segmento supermercadista. Então vocês vão perceber que alguns players que são grandes, principalmente em Fortaleza, Frangolândia é um cara que eu já visitei o CD, eu já fui CD de muito cliente que é de distribuição, mas não se compara ao porte desse cara que é um varejo, ele tem 11 lojas, CD gigantesco, detalhe, o frente de loja deles é Casa Magalhães, o back office é RMS, e qual que é a operação que ele é mais satisfeita com o WMS? Essa é a primeira informação técnica que vocês precisam saber. O RMS tem WMS e o WMS ele é bem robusto para operação de varejo, tá? Então, assim, é algo que, por estranheza minha, o cara que sempre atuou com ponto de venda propriamente dito, quando eu fui para o treinamento, eu fiquei quase 40 minutos, mais de 40 minutos, ouvindo especificamente WMS. Falei, caralho. Então, assim, para vocês entenderem o nível de robustez e onde é que a gente vai ter que se atentar. A gente vai ter facilidade para, a única coisa que vai mudar é a especialização desse segmento, tá? Então lá no Frangolândia ele tem um CD muito grande e isso aqui me surpreendeu. O Mercado de São Luís ele é uma rede gigante, ela tem mais de 30 lojas também, é no Nordeste todo, mas ele é pulverizado em Fortaleza, com foco em Empório, ele é uma loja conceito, então você vai ver ela muito concentrada em bairros que é A ou AA ou em shopping. Então assim, bem bacana. E outros clientes que estão aqui em região, São Roque é São Paulo, esse Pinheiros aqui também é Nordeste. Aí vocês vão pegar um outro detalhe, 20% da base de RMS está em Fortaleza, tá? Outros 20% está na Bahia, ou seja, 40% da operação de RMS está lá, ok? Então o que eu vivi? Na semana passada eu estava no Nordeste, eu tenho 20 dias que eu não venho aqui em Goiânia, pessoal.
Eu saí no dia 8 e eu cheguei sábado à noite. Bacana, fazendo esse trabalho de doutrinar. Então fui em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Piauí. Bacana? E todo mundo, quando a gente fala sobre isso, principalmente quando a gente chega nos conceitos e qual vai ser a nossa proposta comercial, se encanta. Fala assim, pô, tinha isso tudo. Me disseram que tem. Eu, como bom vendedor, estou vendendo. Não vi funcionar ainda não. Lógico que eu não respondo isso, eu estou vendendo para os caras. Beleza? Quando eu cheguei lá em Fortaleza, que os caras têm a maior base, os caras lá já tem gente que entrega, já tem gente que demonstra e tem executivo exclusivo. Beleza? Obviamente, quando essa régua sobe, ou seja, cara, esse cara é muito grande, ele tem uma operação de WMS, talvez o planejamento do cara é algo que o cara que faz a entrega lá não consegue fazer, então ele sempre aciona o biase. Nas apresentações também, mas ele já tem estrutura, ou seja, ele já tem uma experiência em comercializar isso. Quando eu comecei a falar, estava o dono da franquia, que é o Paulo Moraes, o Marcos Saraiva, que é o gerente comercial, e mais o time deles. Aí eles assim, concordando com tudo. Até que chegou um momento, eu percebi que eles queriam falar, aí eles falaram, Henrique, a gente fala, cara, isso tudo que você está mostrando é muito lindo. Muito lindo mesmo, a gente vai conseguir vender, mas, cara, isso tudo que você está me mostrando, esses caras me prometem tem 4 anos. Quem que te deu a palavra que você pode vender isso? O BizDev. Quem que é o BizDev? É o cara que era o link lá da Bahia, e agora ele está abaixo do guarda-chuva da Dena, que é o Fábio. É o Tribe Leader, né? O Tribe Leader. Fábio Mendes. Cara, Fábio, eu vou fazer essa abordagem. Bacana? Tem entregue? Tem, vai ser entregue em março. Ponto. É uma abordagem que a gente está fazendo comercial com os caras. Mas quando a gente ouve um depoimento do cara, ele se sente mal. Fala assim, porra, dá um receio. Falando comercialmente, tá? Comercialmente falando. A gente está montando a estratégia baseada em cima daqueles caras. Se não funcionar, fodeu. A gente vai ter que fazer o quê? Mudar a estratégia. Ponto. Dividindo, tá? Porque se é uma entrega, então é importante. No treinamento comercial falando isso? Claro que não. Tá? Mas aqui, como é entrega, a gente tem que entender quais são os possíveis gaps. Então chegou lá na frente, eu estou com um projeto que talvez assine essa semana. Lá em Belo Horizonte. O cara era sócio da Servosult. Aí ele saiu da Servosult, ele tem uma outra operação, e ele tem um planejamento para abrir uma loja lá em Minas. Aí essa loja está funcionando em junho, e até o final do ano ele teve mais 3 lojas abertas, e o planejamento é para os próximos 5 anos ter 100 lojas. E qual que foi o discurso? Foi esse. Se esse cara converter, vem para a internet e falar assim, os caras me venderam errado. De quem que é a culpa? Beleza? Só para vocês ficarem nesse raciocínio aí. Bacana. Qual vai ser o foco do nosso RMS? Supermercados, hipermercados, centrais de compra, a gente sabe que era um gap que o Milton sempre teve, a gente não atender central de compra. Então a gente perdeu grandes oportunidades, de novo, no Nordeste, porque o Nordeste, eles para ter uma força comercial mais forte, eles pegam vários mercadinhos e criam redes, e por a gente não ter central de compra no Itó, a gente não consegue vender para esse cara. Beleza? Esse é um ponto forte. Atacarejo ficaram com eles, então entra nesse ponto polêmico aí, de por que ficaram, por que não ficaram. Quando eu vim consultar no nosso time, quando eu falei com o Caio, eu falei com o Antônio estava de chegada, não sabia de nada, o Caio não me soube responder, porque teoricamente deveria ter sido um posicionamento de fábrica, porque esse aqui é uma parte do book de ofertas, e o nosso vendedor, quando ele for na opa, varejo eu vendo o quê? Como é que eu vendo? Ele vai abrir, isso aqui é uma das primeiras telas que ele vai abrir, para entender. Então tá aqui, qual que é o foco, qual que é o ponto forte do produto, beleza? Onde eu não posso vender. Vocês estão vendo o detalhe aqui que eu posso vender o RMS para a farmácia? Mas Henrique, qual é o gap que o Paulo e o time lá contestou? Qual foi o gap? Cara, está relacionado à funcionalidade mesmo. Quando eu for falar de produto, aí vocês vão entender. Tá? Vamos lá. Farmácia. A gente não tinha isso. E no RMS tem, porque a operação de farmácia toda ela está no frente de loja. Beleza? E o frente de loja da GZ Sistemas, ele é o frente de loja que atende farmácia. Aí aqui entra uma das primeiras coisas que eu fui questionado lá em Fortaleza. Henrique, detalhe, ele entra, mas eu não posso vender com a rede de farmácia. Isso aqui, sabe quando a gente compra, quando a gente está negociando com um supermercado muito grande,
Esse supermercado tem operaçõezinhas, lá ele tem uma lojinha de cosmético, ele tem uma farmacinha, que é fora da área de venda, e é tudo do cara. E o cara fala assim, não, eu quero para tudo. Então o cara tem a farmacinha, a gente consegue dizer. Aí o cara tem uma rede de farmácia, é a Drogasil. A gente consegue de RMS com os sistemas? Não. Porque ainda existem limitações do software para isso. Já foi tentado no passado. E aí, te contaram para a sessão? Não sei. Não me contaram. Se não contaram, não pode. Então isso aí que eu estou orientando o time. Então, se por acaso aparecer um projeto de uma rede, se aparecer um projeto de uma rede de conveniência, dentro das lojas. Apareceu uma rede de farmácia aqui para vocês entregar, a culpa não foi minha. Eu estou doutrinando os caras para não vender farmácia rede. É para vender farmácia nesse caso específico. Farmácia de bairro. Farmácia de bairro. Ou então, por exemplo, ele atua em múltiplos subsegmentos do varejo. Beleza? Aí ele tem supermercado, aí ele tem um empóriozinho, aí ele tem uma panificação, aí ele tem uma farmácia, caralho. Eu atendo 90%, só não atendo a farmácia, não vendo o cara. Mas ele tem 15 farmácias, que corresponde a 10% da operação. Aí provavelmente essas coisas vão acontecer. Porque a regra também é de percentual aí. Beleza? Mas aqui já sinalizar, cara, atendemos farmácia, mas não atendemos redes de farmácia. Ok? Aqui tem outro ponto, onde não vender, está bem direcionado. Posto de gasolina. Posto de gasolina, na nossa torre de consumo, a gente continua sem atender essa oferta. Detalhe, a RMS tem que ter de posto de gasolina. 1, 2, 3 perdido. Da mesma forma que a gente fala assim, quando eu vou dar o treinamento de Wintor distribuidor, a gente deixa claro para os caras não vender para frigorífico. Aí os caras falam, mas tem esse. Cara, esses caras não são frigoríficos, esses caras são distribuidor com quinais frigorífico. Beleza? Então acontece mais ou menos isso com posto de gasolina. Então a RMS tem alguns clientes, mas não é para vender, a gente não vende posto de gasolina. Conversando com o Bias falou, Henrique, 10, 20% de implementação, você dá uns 40 horas, a gente poderia atuar. Eu falei, beleza, não atuamos. Então o que ele fez, né? Segundo ele, porque ele teve demanda. Ponto. Então, tudo muito igual, tá, pessoal? Tem coisas aqui no Wintor que você olha assim, caralho, como é que não tem isso até hoje? Porque não teve demanda e a gente... também é um carro que ela tem sistema, né? Sim. Tem esse ponto também. Esse ponto de um software da idade da RMS com mais de 20 anos também é um software que é legal aqui no Wintor. Então, tem coisas que se a gente for olhar, isso seria tão legal, mas eu preciso de... Aquela implementação tem que se pagar, e geralmente para se pagar ela tem que ter sido gerada por demanda de pré-venda ou já está no backlog há algum tempo. Beleza, material de construção. Wintor, ponto, tanto para varejo quanto para distribuição. A nossa atuação, existe um outro produto de uma outra adquirida que é para material de construção, mas não está sinalizado para venda. Então, no grupo de ofertas, o cara, material de construção tem esses sistemas. Ponto. Tá? Livraria e livraria a gente não atende, papelaria eu estou orientando os caras a gente ir com PC, bacana. Prestação de serviço também não, vestuário, calçado e VA, restaurante, ou a gente vai de oferta Primatec ou a gente vai de PC. Mas aí eu ouvi você falando assim, o RMS com o PDV do VA. Aí não entra vestuário? Não, PDV do VA não. Não falei isso não, só falei isso. Aí você falou assim, não, ambos os PDVs. GZ, VA, Santos e Casa Magalhães, entre outros, tá? Mas VA não. Ok? Então aqui, esse aqui é o escopo. Restaurante ficou dividido entre um pouco nós, um pouco Primatec. Óbvio que as soluções da Primatec estão mais pulverizadas porque são para os micros negócios de restaurante. Então vai para concorrer direto com o curso Colibri da vida. Beleza? Então isso aí está indo o pessoal do trabalho, que está indo de Primatec. Agora quando for empório, com cardápio à la carte, então acaba sendo um modelo que ele é melhor conduzido com a nossa solução. Tá? E aqui entra o ponto. O MyMix não vai ser mais vendido. Por que não vai ser mais vendido? Foi descontinuado? Não foi descontinuado. A gente só não vai ter uma operação para comercializar ele. Ok? Então, eu não vou ter prospecção, eu não vou ter nenhum tipo de estímulo para essa oferta mais. Ok? Obviamente que vão ter projetos de MyMix sendo vendidos esse ano. Porque ou é a oportunidade que já estava no pipe do cara, beleza? Ou foi indicação.
Okay? Já ventilava aqui pela PC de ter de não ter essa oferta mais e de ter um modelo de comercializar o varejo diferente. Tem um ano que eu não atuo mais como demonstrador. Na minha época de demonstrador, isso há 1 ano e meio atrás, eu já não vendia MyMix. Como é que eu fazia? Eu fazia uma apresentação de varejo para o cara, beleza? Dentro da estrutura do VMware, mostrava o cara me falando, eu entendendo qual que era a intenção dele, e eu ia mostrando. Então existiam coisas que era distribuidorzão, tem só no escopo do Intor, não tem como ir para a estrutura do MyMix, e tinha coisas que só tinha no MyMix. E quando a gente ia fazer a proposta, eu fazia uma proposta de um Intor varejo com 60, 50, 60. A gente ia fazer isso. Quando o cara não era tão robusto assim, a gente ia de MyMix, então a gente estava conduzindo já dessa forma as contas de varejo. Provavelmente vocês devem ter contado uma ou outra já com esse perfil. Se tiver dado problema de licença, a culpa é minha, tá? Porque eu que estruturei isso ali, entendendo que dessa forma a gente ia conseguir atender melhor a expectativa do cara que estava comprando. Tá bom? Então, e aqui a gente chega a um ponto que ele é um ponto que é delicado para ser tratado. Por quê? A franquia DRG, ela ainda tem 100% de autonomia para vender o que ela quiser. Bacana? E a gente está fazendo um trabalho de doutrina. Então, todas as oportunidades que chegam aqui na PC para supermercado, que ora a gente já mandava isso para ser demonstrado, a gente já ia tentar gerar proposta e vender, o que a gente está fazendo? Conduzindo para a RMS. Mas Henrique, mas a gente tinha feito uma frente lá nas franquias de especializar o vendedor, né? Sim. Só que não no segmento, a gente especializava ele no produto. Sim. Então, por exemplo, nas franquias, a maioria das franquias hoje tem um vendedor exclusivo com PC. Sim. Aí o cara, quando domina PC, ele não trama nas bases na hora de falar de RMS e acaba não falando. Como é que está esse corte, né, Vamos lá. Direcionamento? Essa questão, o primeiro detalhe, isso é um mito, que o vendedor vende só PC. 98% dos vendedores, quando ele vai para a capacitação, a capanguinha dele é cheia de produto. Existem algumas franquias que são mais robustas e que não é a maioria. Por exemplo, Todos Goiás, Brasil Central, que é um cenário próximo da gente. É uma das franquias que tem mais porte. Ok? Aí esses caras, eles criaram uma estrutura para vender exclusivo. Vamos para São Paulo. Todos IP. Ok? Eu tenho o Jefferson, eu tenho a Amanda, e eu tinha a Laura, que era exclusiva para vender oferta que são para esses sistemas. Essas são as exceções. Não, isso não. Assim que... No Pará é assim, no Maranhão é assim, lá em Fortaleza tem vendedores exclusivos PC. Vamos lá, vou falar sobre cada caso desse. Fortaleza, que eu tive lá recente, nenhum dos caras que vendem oferta PC vende só PC. Isso eu tive lá terça-feira passada. Tá? Todos eles vendem outros produtos. Maranhão, que é do Marcos Saraiva, e o executivo lá é o Ney. Tá? O Ney, ele estava exclusivo para vender PC, mas hoje ele vende Bimatec. Hoje ele vende O Orlando só vende PC. Um cara. Esse cara não vai... Não, mas independente disso, porque a gente passou um direcionamento muito fortemente ainda na época da Demar, de que tinha que ter um cara exclusivo. Então a gente vai derrubar isso. Não, isso nunca aconteceu. É o que eu estou te falando. A maioria não aconteceu. Uma franquia ou outra te apresenta esse cenário, mas a maioria não. Mas esse processo tem uma franquia igual Goiás, que tem, por exemplo, a Dalvita, que conhece muito de PC, certo? Ok, sim. Aí, quando ela não tem certeza, né, qual é a solução, se vai ser RMS ou se vai ser PC, tá? E aí acabaram vendendo errado, porque ela conhecia mais PC, acabou vendendo PC e na verdade deveria ser RMS. Okay. Como que a gente vai... porque, por exemplo, sabe onde que dá boró? Lá na abertura que a gente vê que a aderência foi baixa. Ok, aí que vai entrar. Eu vou ser o ponto de interseção desse assunto. Tá? Chegou a oferta aqui, era o exemplo que eu estava dando. Chegou a oferta aqui. É uma oferta para supermercado. Beleza? Qual que é a orientação das meninas têm? Todas as demandas que forem de oferta de supermercado vai passar por mim antes. E qual que é o meu trabalho? Eu vou ligar para o executivo. Executivo, e aí? Por que a gente está no supermercado com Vitória? Aí o cara vai me contar a história dele. Se for estratégia comercial, acabou o assunto. A gente não vai vender mais para esse cara. Ok? Agora, se for posicionamento porque o cara não conhecia do produto, aí eu vou entender nessa ligação.
chefão, ó, o produto não é esse, é RMS. Você tem estrutura para me atender? Cara, a primeira coisa que você vai perguntar. Tem, não se preocupa, a gente demonstra para você, não se preocupa com a geração da proposta, não se preocupa com nada. Mas eu não entendi, se foi estratégia comercial? Foi o direcionamento do Eloy. Se foi estratégia comercial, ainda assim eu vou colocar o produto não tão aderente. Não, isso para supermercado. Não é isso que eu entendi, assim, se é um supermercado. Isso, se for supermercado, ele não queria colocar PC. Sim. Não, a gente não tem condição de entrar nisso. Porque, lembra, vamos prestar atenção aqui. A gente está criando uma cultura de RMS, beleza? O cara tem uma estratégia comercial, ou seja, ele já estava trabalhando com aquele cliente, já estava no pipe dele há muito tempo. Existem casos que o cara já teve uma demonstração de outdoor, ele está precisando de uma outra demonstração para reaquecer aquilo para levar para o fechamento. Aí eu falo assim para esse cara, não, ó, essa conta aí você não vai vender PC não, você vai vender RMS. Fudeu, eu perco a conta. Entendeu? E nesse caso, vai falar assim, dinheiro é dinheiro, ponto. Vou dar um outro exemplo. Eu tô com a conta, inclusive eu vou lá nessa conta. O cara veio, me ligou, foi indicação de um consultor nosso PC, que entrou nesse cara, já prestava consultoria de outros serviços. É uma loja grande, até aqui em Goiás. É um cliente, é um porte grande esse cara. O nosso cara que estava lá indicou, falou. Esse cara já está com uma proposta de consigo na mesa, beleza? E o vendedor me ligou. Então, cara, não é PC. Isso é RMS. Por causa disso. Cara, será? Mas vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer uma call com o seu cliente. Liguei pro cara. Aí o cara virou, não, deixa eu te falar, o cara que é o decisor lá, o influenciador da conta. Já trabalhei com PC. E eu trabalhei com PC lá no Pará, e agora é um supermercado, um sistema muito burocrático, a linguagem direcionada para o distribuidor, um processo que geralmente no varejo você precisa de um cara para fazer, no Itox dava de 4 caras para fazer o mesmo processo. Não gosto de PC. Já na nossa distribuição que a gente tinha lá, que era PC, show de bola. Esse cara mentiu? Não é geralmente que os caras reclamam? Aí eu falei, porra, realmente não quero essa. Liguei pro cara, ó, cara, é o seguinte, MS. Aí o cara levou pro dono da franquia, o dono da franquia falou assim, ó, lindo, perfeito isso aí. Só que tem um negócio, RMS eu não entrego, PC eu entrego. Então eu tenho uma oportunidade de 400 mil que eu vou ganhar 50 mil, você tá louco? Você tá louco? Não, tô cagando, vocês dão um jeito de vender PC lá. Ponto. Aí eu vou ligar pro eu, Henrique, Fernanda, Santos, nossa estrutura vai ligar pro cara para discutir isso? Eu sei, só vale é o cara depois chuchar coisa na fábrica. Claro. Né? Só que neste momento, aí que entra. Não, bacana. Vamos fazer a nossa parte. Irmão, você está vendo tudo isso aqui? Que não é aderente? Aí agora você volta com essa demanda lá para o teu chefe. Porque ele vai pagar isso aí, né? Então, óbvio que a gente tem condição de negociar isso. Agora, nesse primeiro momento, não tem. Então, esse tipo de posicionamento que é diferente. Eu as flexibilizações. O que às vezes me preocupa é vender para um hipermercado, um mercado do médio ou do porte. Ainda continuar vendendo errado, porque uma franquia não vai ganhar nada, ou vai ganhar isso, ou porque já estava esquentando. E depois, lá no futuro, quando falar de roadmap, não, isso aqui é RMS. Vocês me vender, tem. Sim, eu porque entendo. fica na conta da TOTS, porque depois que a franquia entrega, ela não quer saber mais nada. E assim, Fernanda, talvez eu estar fazendo esse vigor, talvez existe uma grande chance de a gente diminuir bem isso, porque eu entendo os dois lados, e eu sou um cara eu sou o cara do não, você está entendendo? Então, na nossa área comercial tem poucos caras que são caras do não. Então, assim, e o pessoal de campo, por eu ter sido doutrinador das outras ofertas, o pessoal meio que me escuta. Por que esse cara me escutou? Porque já deu merda com essa mesma história. Falei, ó, lembra do supermercado fulano de tal? Vou falar abaixo do supermercado Brasil. Tu lembra disso? Que a gente foi lá, eu falei pra você que ia dar merda. Mas bacana, o trabalho comercial foi feito, excelente, vendeu. A galera não conseguiu entregar.
porque a gente identificou isso na venda. E o que aconteceu? Foram estornadas as comissões. E você imagina para quem é comissionado ter estorno de comissão. Você já ganhou, você já gastou, aí no outro mês te estorna. Existe um sério risco de acontecer isso. Quer pagar para isso? Eu criei um monstro, porque a gente pode ir lá, eu vou lá semana que vem, vou lá e eu posso entender, porra, não era tão assim, acho que a gente vai vir aqui crescer mesmo. Ou eu posso chegar lá e falar, porra, fudeu, não tem como a gente crescer. E mesmo assim os caras quererem insistir em continuar conduzindo e querer converter esse projeto. Então, mas nesse ponto, o nosso papel enquanto arquiteto, vinculado à área comercial, é de pôr o pé na porta para esse tipo de situação mesmo. Tá bom? A gente não sabe até onde a gente vai ter força para isso. Beleza? Bom, esses aqui são os nossos concorrentes no segmento. Vocês vão perceber que essa torre, essa pirâmide, ela está dividida por target. Então eu tenho um target ali que é o da microempresa, que é de até 2,5 milhões de faturamento. E eu tenho dois caras que incomodam, que vem incomodando muito para esse target, que é o Conta Azul, isso também lá no Nordeste, e a Bluesoft, que é mais em cima. O destaque aqui eu dou para a Bluesoft, porque ela uma empresa que só tem 10 anos de mercado. Ele é um produto que já nasceu cloud, já nasceu SaaS. Ok? Então, se vocês entrarem no site da Bluesoft, vocês entram lá, vai ter um videozinho de demonstração, clica aqui, compra a oferta, parcela no cartão de crédito. Aí você baixa, já vem com o cadastro de produto pronto, tributado do caralho. Então isso aqui para o cara, para esse target, ele é muito agressivo. E eu dei uma estudada nesse cara, até porque eles têm muito conteúdo legal, e como eu sou um cara de geração de conteúdo, eu falei, pô, a empresinha é legal. Fui olhar, esse cara era supermercadista, foi para os Estados Unidos, fez não sei quantos anos lá no Vale do Silício e veio montar essa empresa há 10 anos. Então, um cara que incomoda muito nesse target e vem incomodando no nosso target, que é o segundo ali, que vai de 2,5 a 300 milhões de faturamento. Tá? Ele começou a pegar algumas continhas ali. Ali, pro varejo alimentar, que incomoda, com 5 e 6. Tá? Ali eu tenho outros exemplos de varejo, porque eu estou falando de varejo como um todo. E lá nas grandes empresas, ali são as empresas que incomodam a gente, SAP e Oracle, isso em todas as contas. Quando você vai de forma cross, aí você vai perceber ali que de forma cross e CRM diminui bem esse funil, né? Então eu tenho, para varejo alimentar, basicamente eu tenho talvez a Alterdata, de BI, aí eu vou para os grandes players, de workflow eu vou para empresas pequenas ali, como Microsoft e Google, dentro do nosso target, tá? Tá fazendo sentido, pessoal? Então, beleza. Isso aqui também faz parte desse material, que é o quê? Eu vou ter um estudo de caso de cada componente desse. Então, eu vou contando a história do cara, qual que é o ponto forte do cara, qual que é o ponto fraco, qual que a gente pode falar. Isso aqui comercialmente ajuda muito. E bom, e aqui provavelmente a gente já falar de supermercado. E quais são os pontos e onde é que você está focando para falar de supermercado e falar de supermercado atrelado da NMS? Esses dois pontos, complexidade na operação e pressão da concorrência. O que é que torna a complexidade do supermercadista gigante, a quantidade de SKUs que esse cara tem na operação dele? Beleza? Então, se a gente for pegar uma microempresa com faturamento ali naquele primeiro target, a gente está falando de 3 a 10 mil SKU. Quando a gente vai falar do nosso pote de target, a gente pega caras de 40 até 100 mil SKU dentro da operação do cara. Beleza? Isso é o que torna tudo mais complexo, porque o custo operacional dele, quando eu digo custo operacional, eu falo tanto de pessoas quanto de espaço, ele é maior. Quando a gente fala das dificuldades dele para tributar dentro da nossa carga tributária do Brasil, que não é novidade para ninguém, ela é muito complicada. Isso tudo torna o processo muito grande, muito complicado. E uma outra pressão da concorrência. Enquanto é uma vantagem para a gente ter mais de 7 mil quinais disponíveis para negociar, isso para o cara é um terror, porque dificilmente ele vai conseguir gerar uma fidelidade no shopping. Então, esses aqui são os dois pontos, e é onde que a gente está atuando comercialmente para tentar gerar valor para o cara. Em cima de quais pontos? Em cima desses 6 pontos aí. Não conhecer o shopper, beleza? O varejista hoje alimentar ele tem uma dificuldade gigantesca para conhecer o cara que é o decisor da compra. Ele cria lojas, ele sempre cria lojas direcionadas a um consumidor e não a um público, ok?
Então esse é o primeiro problema que a gente consegue resolver, então por isso que ele está em destaque. Segundo problema, perda de margem de cliente por causa da ruptura. Ruptura é um clássico, o varejo sempre vai ter problema de ruptura, e no alimentar isso é um problema ainda maior. Se o cara fala para você, numa abordagem comercial, o cara fala para a gente que ele não tem problema de ruptura, esse cara ou ele desconhece o problema ou ele está mentindo. Porque ele vai ter problema de ruptura, em algumas operações isso é mais grave ou menos grave. Perda de dinheiro por falta de conciliação de cartão de crédito, isso aqui também é um outro clássico. Perda de cliente ou dinheiro por preço. Vocês vão perceber que eu posso entregar tudo isso, mas se eu não tiver uma ferramenta que possibilita o cara ser mais competitivo na precificação, para ele não faz sentido, porque varejo é preço sim. Tá? Ter multas e processos por questões tributárias e lidar com tudo isso. Bacana, esses aqui são 6 pontos que a gente destaca. Esses aqui são os indicadores de atenção que a gente está trabalhando na prospecção e trabalhando na parte comercial. Ok? Fiquei curiosa com esse não conhecer o show. Vamos lá. Está meio escura porque está com essa claridade, mas ok. Aqui, a primeira coisa que a gente colocou nessa abordagem é identificar o que é o shopping e o que é o consumidor. Tá? A maioria das pessoas não consegue definir bem a última. Pode apagar tudo, só essa lâmina está assim escura. Não conseguir identificar ou entender a diferença do shopper e do consumidor. Aqui eu vou ser bem breve, mas basicamente o shopper é a pessoa que decide a compra. Ou seja, quem vai até a minha loja e compra o item. Bacana? Consumidor é aquela pessoa que só vai utilizar o item. Então, num cenário familiar, isso é muito tradicional. Ou é a esposa ou é o marido que faz a compra. Bacana? E vou dar o exemplo do shampoo. Eu sou homem, qualquer shampoo para mim é ok. Beleza? Se a minha mulher for fazer a compra, ela vai comprar qualquer shampoo para mim. Ela é a shopper, ela decide a compra do shampoo. Beleza? Invertendo o cenário, eu bebo, a minha mulher não bebe. Bacana? Eu vou até a loja, a primeira sessão que eu vou visitar é a sessão de bebida. Se não tiver bebida gelada, ok, eu não vou comprar. Eu vou preferir comprar em outro lugar que venda bebida gelada. Então eu estou sendo um shopper nesse momento de compra. Então, como que a gente frisa isso? O lojista ou varejista, ele não consegue entender quem que é o decisor da compra. Então, isso é identificar esse cara e saber se a idade, se é homem ou se é mulher, tá? O perfil socioeconômico desse cara. E a gente entra para o segundo detalhe, que é esse aqui, ó. Entendimento de hábitos e perfil de consumo. Tem essas 3 características, mas essa 4ª característica talvez seja a que é mais ignorada pelo varejista. Que é o quê? Hoje, a característica das famílias, ela mudou. As famílias estão cada vez menores. Hoje existe um aumento de expectativa de vida porque as pessoas são mais informadas e elas vivem no espiral de tentar se alimentar melhor, de tentar praticar uma atividade física, e por isso que a perspectiva de vida ela aumentou. Dizem que quem tem acesso à internet tem perspectiva de viver 90 anos. Eu vi essa estatística, achei interessante. Então é isso que o lojista ainda não está com o mindset direcionado para esse tipo de demanda. Então, ou seja, ele não entende o shopping. Óbvio, cara, são todos os shoppers que entram dentro dessa característica? Não. Existe um funil de shopper, principalmente os caras que estão na geração, que são os millennials, e os caras que estão na geração Y, que tem uma predisposição para esse perfil de loja, que é mais ou menos o que eu vou falar para vocês. Tá? Henrique, por que é importante entender isso? Aí isso aqui eu falo direto do varejo. Quando a gente começa a falar sobre shopper e consumidor, gera a atenção do cara. Mas o que vai gerar valor é eu conseguir correlacionar isso com geração de momento de consumo. Então, momento de consumo, geralmente ela é criada pela indústria, são os períodos que são sazonais e são as ofertas criadas pelo lojista. Se o cara não entende quem entra na loja, dificilmente ele vai estar fazendo uma oferta que é aderente ao consumidor dele. Henrique, eu faço por demanda. Ele faz por demanda porque de tanto ele fazer uma determinada oferta, ele criou um público para aquela oferta. Isso não significa que aquilo ali a curto prazo de fato foi o real. Tá? Cara, eu sei que o supermercado tal toda quarta-feira faz promoção de carne. Ele vai gerar um público específico para aquele tipo de carne naquela data. Mas ele poderia pulverizar, ter outros tipos de campanha, criar outros momentos de consumo se ele entendesse melhor o hábito e perfil do consumidor dele, tá? Do shopping.
E aqui que entra a proposta. Isso aqui já é uma das telas do RMS, tá? O que ocorre? O RMS, pessoal, ele é um sistema que ele é muito antigo. Ele é um sistema que foi feito em uma linguagem muito antiga, ok? O banco de dados dele é Oracle também. E aqui eu vou falar um pouquinho da parte estrutural. A estrutura dele é cliente-servidor, que nem um DOR. Então eu tenho que ter um servidor de aplicação, eu tenho que ter um servidor de banco de dados, eu tenho que ter a aplicação instalada na máquina, com o client do Oracle funcionando, a estrutura é a mesma, ok? E ele é bem anos 80. Existem telas de configuração de usuário, de acesso, que ela ainda está em DOS. Tá? Ele, até essa versão que está rodando, até hoje, que vai a partir de março, não, ele é monotela. O que é isso? O cara tem que abrir uma tela, executar, fechar, abrir outra tela, fechar, ou seja, não é multitela que monitora. A resolução dele é 800 por 600. O que é isso? O cara pode ter um monitor de 180 polegadas, vai ficar de 600. Ou seja, o padrão estético dele não ajuda muito comercialmente, não. Tá? Então, isso aí já é perceptível, isso não é um problema só dessa linha. Se a gente for para o Intel também não é uma Nazarolli da vida, tá? E se a gente for para VA também, VA não é lá essa belezura toda, todos eles têm um problema estético visual muito grande. Só que todos eles estão trabalhando com o conceito de criar uma roupinha. Então a roupinha do Intel se chama Intel Anywhere. E esse cara já entra dentro desse mesmo conceito. Foi criado um menu novo para RMS, estilo do Intel Anywhere. Lá nesse menu novo vai ter ações que são alguns relatórios gerenciais, que o Intel Anywhere. E alguns processos já estão sendo criados lá dentro, processos mesmos, um pouquinho mais de robustez. Então, por exemplo, a central de desossa, que é a parte de particionamento e acompanhamento do gado, que é algo que a gente já tinha aqui na PC, que funciona meio capenga, beleza? Os caras implementaram e liberaram isso agora, já está na versão nova, ok? E esse aqui é um recurso que está também na versão nova, que é o flash de venda. Então, o flash de venda ele é muito similar ao nosso recurso de análise gerencial ali de venda por faixa de horário que tem no MyMiss lá na rotina 6013. Tá? E qual que é a ideia de eu estar correlacionando isso a entender o momento de consumo? Porque dessa forma eu entendo o comportamento da minha loja. Tá? Entendo o comportamento da minha loja por faixa de horário, faço uma análise por forma de pagamento, qual que é o top 10 dos produtos vendidos. Isso aqui é a pontinha no iceberg. Entender o comportamento da minha loja, para que dessa forma eu consiga estruturar minha equipe melhor para atender meu cliente, para que dessa forma eu entendendo quais são os produtos mais vendidos, eu possa ter algum tipo de estratégia. Tá? Eu trago essa tela com um pouquinho mais de detalhe, mas basicamente é isso. Ponto. E aqui a gente chega num outro entendimento, seguindo essa linha de raciocínio de entendimento do shopper. A divisão no varejo do marketing tradicional por marketing de relacionamento. O marketing tradicional ele tem isso aí como princípio: participação no mercado, diferenciação dos produtos, os clientes são adversários, gerência de produtos e busca dos novos clientes para os produtos. Isso é o que a gente vê tradicionalmente. E existe o marketing de relacionamento, que é o quê? Participação do cliente, diferenciação dos clientes, os clientes são colaboradores, gerência de clientes e busca de novos produtos para os clientes. Esse é o conceito para o cliente que a gente quer fazer uma abordagem de um programa de fidelização. Tá? Para que eu entenda meu shopper, eu tenho que ter esse cara cadastrado. E para que eu tenha esse cara cadastrado, eu tenho que ter algum estímulo. E o estímulo tradicional, isso aqui não é novidade, o cara provavelmente já ouviu isso, provavelmente o cara já, em algum momento ele já usou isso, porque a gente fala de fidelização de cliente desde o início da década de 90. Tá bom? Mas por que que isso aqui, alguns caras desistiram de usar, ok? E por que que isso aqui não gerou de fato os resultados importantes? Porque o cara usou isso por um momento para aumentar o trânsito da loja, ok? Com o aumento do trânsito da loja, ele teve um aumento de ticket, que foi circunstancial. Então, basicamente, ele criava um programa de fidelização com um clube de vantagem, mas ele não conseguia ter um grande resultado a médio e a longo prazo. Henrique, por quê? Porque ele não tratava, não transformava esses dados em uma informação. Então ficava esse monte de dado lá dentro, um monte de cadastro de cliente, com um monte de comportamento de cliente, mas ou ele não tratava, ou ele não tinha tecnologia para ajudar ele nesse sentido. Ponto.
nesse momento aqui que a gente está fazendo a apresentação comercial, eu estou tentando quebrar um mindset negativo que o cara tem com esse tipo de operação. Tá? Mas na prática é isso. Por que é importante para vocês? É importante para vocês entenderem que a gente tem um programa de fidelização, um CRM nativo na ferramenta. CRM mesmo. Ou seja, quando eu vou negociar uma conta de um TOR, tá certo? E essa conta de um TOR, o cara quer um programa de fidelidade, eu tenho que oferecer interesses para ele, o MyCRM. Só que o MyCRM é um produto deste tamanho. E o cara quer isso aqui. Porque ele quer uma pontinha do iceberg. E isso aqui ele tem nativo. Ah, então, consigo fazer esse cadastro e já faz a integração com os meus clientes de loja. Bom, então eu tenho fidelização. E tem uma inteligência para analisar esses dados. Através do quê? Através das nossas ferramentas de inteligência de negócios, nossas ferramentas de BI. Qual que é o BI homologado para o RMS? O Good. Okay? O Good ele tem mais de 60 visões diferentes direcionadas para o segmento de supermercado. Então, diferente do Good Data para distribuição, vamos dizer o seguinte, que o Good Data para supermercado é o que o BI da Target é para distribuição. Ponto. Vai bem robusto nesse sentido. Mas não é bem isso que é o principal recurso da oferta. O mais legal é esse aqui. Ó. Eu sei que o Gomit viu isso aqui, ele quase me bateu, mas não foi o que fiz, tá? Esse fluxo, ele mostra o seguinte, ele mostra o que eu tenho de tratativa dentro do RMS, então basicamente são os recursos que eu utilizo dentro do meu CRM, tá? Mas tem algumas camadas aí que são diferentes. A primeira camada, a Carol. Henrique, a Carol está integrada e funcionando com a RMS? Tá, não um assistente de voz. Tá? Eu estou tratando a Carol aqui como uma machine learning. Então, o que ela faz? Tudo que é feito de venda no PDV, ok? Dos clientes que já estão no meu cadastro, no meu programa de fidelidade, a Carol, através do machine learning dela, vai entender o comportamento. Então, beleza. O cara, quando compra uma cerveja, o que ele leva? O cara, quando compra um macarrão, o que ele leva? Ele vai entender este comportamento, ok? E ela vai criar os combos das ofertas. Ponto. E aqui eu entro numa terceira camada, que é um aplicativo com uma mobilidade, tá? Esse aplicativo com a mobilidade é de um parceiro chamado DNA Shopper, tá? O DNA Shopper também tem um motor que faz as de machine learning da vida. Bacana? Só que dentro desse processo de entrega, os caras vão tirar esse motor do DNA Shopper, o DNA Shopper vai ficar só como aplicativo, e a Carol ela vai fazer toda essa parte de inteligência, tá? Isso é solicitação do Ronan há muito tempo. Ok? E para março. Para março, tá? Então o que acontece? Qual que é a ideia do aplicativo? Primeiro, com o aplicativo a gente vai atender esses públicos que são os millennials que estão na geração Y. A gente está na geração Y, não está, pessoal? É fato, a geração Y até 37 anos, está todo mundo nessa faixa etária que eu tenho certeza, beleza? Então o que acontece? Existe uma predisposição do consumidor em ter algum tipo de interação com tecnologia. Então o aplicativo resolve isso. Mas o que de fato resolve o engajamento do consumidor da minha loja no aplicativo se chama preço. O cara vai chegar na loja, vai estar assim, ó, R$4,90 e R$3 no aplicativo. Baixa o aplicativo, vai ter um QR Code, o cara vai lá, vai baixar o aplicativo, ele vai entrar nesse clube, ou seja, ele vai entrar no programa de fidelização do nosso lojista, porque ele foi impulsionado pelo preço. E o que o nosso lojista entende de valor nisso? Fidelização de cliente, porque depois eu quero entender qual é o perfil desse cara. Aí todo sempre quando a gente explica, esses caras lembram do Pão de Açúcar. Porque o Pão de Açúcar é desse jeito hoje. Você chega lá dentro, existe um sortimento específico dos itens que estão nessa promoção para gerar engajamento. No Pão de Açúcar também, tipo, semana passada eu fui lá e comprei banana, semana eu fui lá, ó, a banana está de oferta hoje, 25% de desconto para você. É isso aí que gera valor pro cara, porque o Pão de Açúcar, eu moro aqui do lado da Pensão, Centro Sul. E eu não gosto nem de passar na porta do Pão de Açúcar, porque na minha opinião, eu sou um cara da quebrada, ele é caro. Eu não vou lá. Aí um belo dia eu fui lá, estava com promoção de Heineken. Os meus amigos sabem que eu não gosto de beber, eu comprei porque estava em promoção.
Aí eu fui lá, comprei a Heineken. Falei, eles me pegam, eles acham que eu vou voltar aqui. Comprei a Heineken, foi andando assim, os preços tudo caro, vai ver com a minha Heineken. No outro dia, eles me ofertaram não a Heineken, mas me ofertaram um item do sortimento da Heineken. Era um tira-gosto. Negócio, eu falei, caralho, isso aqui é 50 conto, é 30 reais. É um produto que eu ia comprar, gente? Não, pô, um tira-gosto de 30 reais. Era um queijo lá. Falei, não, vou lá, 30 conto, era 50, vou lá. E eu comecei a entrar nesse ciclo. Eles geram necessidade. Gera necessidade. E gerar essa necessidade está relacionado aos dois pontos principais que o varejista quer. Varejista quer a loja cheia, ele quer realmente o ticket médio. Ponto. Quando você vai para o varejo, vai ter uma abordagem falando de margem, que é o que a gente faz para o distribuidor, não tem a mesma penetração, porque o cara, perdão da palavra, o cara está meio que cagando por isso aí. Ele penaliza a margem dele porque ele tem esse fluxo. Ele entende que isso, quem é formado de administração me perdoa, mas é o que ele acha que é importante para ele, não é margem e sim ticket. Beleza? Isso aqui gera. Mas a nossa proposta é o quê? Além de gerar tudo isso, o cara também tem a margem. Entendeu? Beleza? Essa é a ideia. E a ideia, isso aqui são os dashboards do cara. Primeiro, ele vai mostrar para mim o que tipo de efetividade naquela campanha que foi criada. Não entendi. Para o varejista, para ele, o ticket médio maior é mais importante que uma margem? Que a margem. É o que a gente encontra na prática. Por quê? Margem não é o que ele bota no bolso? Não entendi. Então, isso assim, essa foi a forma que a gente entende que é ter o dinheiro, né? Mas a maioria dos caras, Fernanda, principalmente o cara que é o pequeno, ele quer ter giro, ele quer ter volume. Volume de venda. Volume de venda, entendeu? Mas volume de venda puxa margem, né? Puxa margem, mas o que acontece? Você vai discutir com o cara, você tem uma margem de 1% nesse produto, e você pode ter uma margem de 5%, o cara vai fazer, mas quanto que eu perco de venda para ter uma margem de 5%? Entendi isso que quis dizer. Entendeu? Entendi. Então, ganhar no volume, sim. Entendi. Ok? Então, por isso que vira e mexe quando a gente vai mudar, quando a gente vai entender o cenário do cara, a operação dele está só se pagando por muito tempo. Aí você acha que o cara não sabe disso, o cara sabe disso. Que a operação dele só está se pagando. Mas essa operação está se pagando também a estrutura familiar dele, as viagens dele. Então, assim, o cara, ele pensa assim. Eu não concordo, eu discordo, mas numa conversinha breve você percebe se esse cara tem esse padrão ou não. Só para você ter uma ideia, eu já fui em supermercado que o cara ganha mais na verba e bonificação de fornecedor do que propriamente dito na venda do item. É um negócio sinistro, sinistro. E os caras que são representantes, os caras que são vendedores da distribuição da indústria, já sabem quem que é esse cara. Então chega assim, legal, Chiquinho, é o seguinte, eu estou com 2 carretas de não sei o que, eu preciso bater minha meta do mês. Vou entregar aí para você agora, você só assina depois na Beleza? Ponto. Aqui a gente entra, aqui também isso aqui já é RMS, tá pessoal? Estou mostrando só o cabeleitinho para vocês, tá? Aqui ele está fazendo um estudo da quantidade de vouchers que foram utilizados, do percentual que eu tive de engajamento. Esse print aí ele poderia ser melhor porque ele fazendo um comparativo com a minha campanha anterior, eu tive uma queda de 56,2%. Então o que ele está me dizendo? Que a minha campanha anterior eu tive 100% de efetividade. E nessa aqui eu tive 43,8%. Ali embaixo, ó, vocês vão perceber que eu tenho o meu ticket lá de 60,18%, que foi uma queda de menos 12,98%. Beleza? R$ 60,08 e um ticket e uma queda de 12,98%. O que me gerou um faturamento de 931 mil e uns quebradinhos só movimentado com esses vouchers. Esse novo fidelidade aí são os clientes que não está cadastrado no cliente fidelidade e não fidelidade. É o resultado inteiro do mix que estava naquela campanha. Tá? Ponto. Aí aqui ele começa a fazer um estudo por gênero, estou começando a entender o perfil do meu shopper na minha loja. Óbvio que esses níveis aí, esse nível, ele só está socioeconômico, basicamente só tem o gênero e a idade, mas com isso já é possível o cara fazer um estrago na loja dele, entendendo se é mais homem, se é mais mulher, que decide a compra daquele tipo de item, ok? Aqui eu analiso qual foi o efetivo.
Em que momento que ele identifica o gênero? O cara, para ter sido efetivado na campanha, ele já está no aplicativo. Quando o cara faz o cadastro no aplicativo, né? Isso aí. O cara faz o cadastro no aplicativo, ok? Definiu lá qual que é o sexo, qual que é a renda. Às vezes conecta com o Facebook, pega tudo. Isso aí, pega tudo, ok? E na hora que a oferta ela só é ativada no PDV. Porque ele chega lá com a oferta, ele aceita a oferta, mas ela vai ser consumida lá no PDV. Chegou no PDV, a menina fala, ele vê qual é o número do voucher, lança lá e abraça forte. Tá? Aqui é o quanto aquela campanha performou, então eu consigo ter essa informação em dashboard. Aqui é uma análise de uma campanha específica e o gráfico de faturamento dela. Aqui é o desempenho por perfil das lojas, ou seja, eu trouxe um cenário de uma loja só, aqui são de todas as lojas. Sim. Mulher gasta mais com os itens que são importantes, tipo arroz, feijão. Cesta básica. O homem gasta mais com outras coisas, né? Bom, isso aqui esse aqui é o aplicativo. Então, quando a oferta aparece, ela aparece com essa interface. Esses aí são os itens que estão destacados para a oferta que entrou nesse funil gerado pela Kelvin. Beleza? Isso aí na negociação do RMS já vai. Já vai. É o que a gente está utilizando isso como recurso, como proposta de valor. Quando a gente gerar isso, vai tudo. Quem que vai fazer a entrega? Quem que vai fazer essa entrega? Provavelmente o pessoal da DNA Shopper vai fazer essa entrega. Henrique, roda em todos os PDVs? Não. Existe um PDV específico para integrar. Então, assim, esse escopo aí a gente vai definindo, entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta. A gente vendia o nosso varejo aqui e foi desenvolvida uma integração com a Scantec, que é a plataforma da Scantec. Ninguém conta isso pra gente, hein? Não está sabendo disso não. Então, e aí, a iniciativa do Caio, no final do ano passado, era para ter sido entregue em outubro, foi entregue em novembro, mas os 2 pilotos ainda estão rodando. Talvez por isso que não tenha sido divulgado ainda. Não finalizou. Só que se a partir de agora, o varejo, o supermercado, a gente vai vender RMS, como que vai ficar essa questão? Não vai ficar. Tá, deixa eu ver se eu não estou confundindo. Esse Scantec é a questão de tributação que ela valida? Não, é uma plataforma de oferta. Ah, tá, de oferta é similar de farmácia, né? O processo de ter um desconto direto da indústria ou do distribuidor. Tá. Vamos lá. Eu tenho que avaliar qual PDV já está integrado nesse Scantec. Ok? Porque, na verdade, a PC a gente demorou muito para fazer essa integração. A integração já estava acontecendo no mercado há algum tempo. Não consigo te afirmar qual PDV que eu já tenho integrado. Mas se isso gerar, isso na demanda comercial a gente identifica. Então, uma das primeiras coisas que o cara vai falar quando a gente vai falando de PDV, você tem integração de Scantec? Porque eu vou te falar, assim, a maioria dos varejos hoje querem, tem um monte que tem um mentor que integrasse e ainda não está funcionando. Tá. Assim, compromisso, essa demanda não vai chegar para vocês não. Tá? Porque na negociação a gente vai identificar se o cara tem esse tipo de necessidade ou não. Porque se é algo que é uma dor do cara, por exemplo, o cara quer trocar o PDV. A gente pode estar correndo o risco de clientes querendo tirar o Mentor porque o Mentor não tem integração com o Scantec. Ok? Então isso aí, quando o cara for procurar um outro fornecedor, o que ele vai alertar? Vocês têm Scantec PDV? Tem, então beleza, PDV ok. Então a gente identifica isso. Eu não sei te dizer se a gente já tem qual PDV nosso está com o Scantec homologado. Mas te respondo isso ainda hoje. Tá? Qual que é? O seguinte, a criação de Scantec, a gente já tem homologado em todos os PDVs. A criação de Scantec a gente não tem homologado, eu te falo isso. Tá? Fechou? Ficou claro para você que o RMS ele não tem nenhuma processo de Scantec, é só PDV. Não tem nada a ver com o back-office. Beleza? Então, o PDV tem que ter essa responsabilidade. Então, dentro dos 9, 10, sim, isso. Dentro desses 9, 10 PDVs que a gente já tem homologado, a gente vai identificar quais que tem o Scantec funcionando. O PDV Java e a 2075 estão sendo desenvolvidos a integração para fazer. Sim. Agora, você saber se tem outros, porque se vai entrar mais RMS do que o Mentor Varejo, então eu tenho que ter essa noção. Tem que ter essa noção. Tá? Mas isso aí acaba que é uma... chegou lá um PDV que não tem o Scantec, ou teve um problema na a gente comercializar, ok?
a gente não identificou isso, ou o cliente não falou, ou o cliente teve essa demanda depois. Tá certo? Mas a tratativa, se isso chegou lá na ponta, na hora da entrega, o cara falou que é esse Scantec, qual que é a tratativa? A mesma. Vai ligar o fornecedor, o cara precisa de integração Scantec, faz isso. Não tem como. Tá bom? Mas eu vou validar como é que está isso. Acredito eu, conhecendo a robustez dos fornecedores de PDV, que esse Scantec já esteja funcionando. Tá? Eu não estava lembrado específico de demanda, eu estava confundindo com outra integração. Pelo que eu vi aí, a Scantec entrou em todos os segmentos do varejo que tem muita atuação e pagou por essas integrações. Para você ter uma ideia, tem cliente que está perdendo. Tem cliente que está perdendo no Nestlé com esse Scantec, porque as indústrias estão bem focadas nisso. Já vou mandar essa pergunta aqui pro meu contato ali, tá? Só um minutinho. É porque ela é importante. É importante, claro. Inclusive, essa visualização melhor. Bom, o outro problema que é o clássico é a falta de controle de estoque, geração de cultura, perda e excesso de estoque. Okay? É um problema que é um clássico e a gente não pode deixar de abordar. Então, basicamente, para combate de perda de estoque e de excesso de estoque, está relacionado ao processo de compra. Então, é muito parecido com o TOR, que é o quê? Como é que eu combato perda e excesso? Considerando o giro do meu estoque versus o meu lead time. Tá? Então, giro de estoque mais somado prazo de entrega e tempo de reposição, é onde é que eu vou dar uma expertise melhor para o cara compre corretamente. Ruptura está mais relacionada à parte de curaça do meu estoque mesmo. Então, existe uma série de processos para combater a ruptura diretamente. E para combater a ruptura diretamente, os itens que o RMS oferece são esses aí, ó. Alerta para a quantidade mínima e máxima do produto na gôndola, isso simular o que a gente tem no TOR, okay? É vinculado ao produto a quantidade mínima e máxima para ele na gôndola. Quando atinge essa quantidade mínima, o software alerta para a necessidade de abastecimento do produto na gôndola. Geração autônoma de ordens para abastecimento, conceito bem similar a esse, porém ele vai utilizar essa regra para abastecimento do depósito e ele vai mandar um workflow para a minha central de compra gerando essa necessidade. Aí está a diferença do monitor. O monitor ele não gera essa demanda automaticamente. Tá? Então, estando configurado e definido esses itens, automaticamente vai ser alertado o departamento de compra para que essa compra seja efetiva. Tá? Auxílio no monitoramento dos produtos na gôndola. Através de um dispositivo móvel, o cara faz a auditoria de presença de gôndola. Isso para saber se está tendo falha no estoque virtual. Você sabe que o varejo tem essa ruptura gerada pelo estoque virtual, que é o quê? Eu tenho sinalizado uma quantidade no meu estoque, no meu software, mas fisicamente essa quantidade é diferente. Então, através de um dispositivo similar ao que a gente tem no MyMix Mobile, a gente faz esse monitoramento, que também faz o monitoramento de preço. Bacana? O recurso é o mesmo, só que o nome dos caras ficou mais bonito, que eles chamaram assim, ó. Auditoria de preço e de presença, que é para combater essa modalidade de ruptura. De presença? De preço e de presença. Eles chamaram presença para o combate do estoque virtual. Ok? O sistema está sinalizando a quantidade, mas fisicamente é outra. Então eles atuam dessa forma e essa é a interação. Essa interação já está também na plataforma antiga. Eles têm algum tratamento em relação a, por exemplo, eu tenho um produto uma ilha e tem ele em outra ilha. Eles têm algum tratamento em relação a isso? Cara, na auditoria de presença de preço, não. Tá? Agora, dentro dos recursos de WMS deles, tem esse tipo de tratamento. Nessa auditoria de preço, não. Tá? Aí, deveria ter, né? Principalmente no varejo, porque o cenário, principalmente produtos, por exemplo, bebida,
produtos que estão, eu posso ter ele em departamentos que são diferentes, ele não está sendo usado no departamento. A própria indústria, né, ela compra a conta de conta. Ela te bonifica a conta de conta. Porém, ela tem lá no meio da conta, ela tem esse produto. É um gap. Para que isso aqui seja efetivo, tem que ter, tá bom? Mas para que isso tenha que ter, eu tenho que ter a minha loja mapeada, tenho que ter meu layout de bomba. Mas a ideia dessa presença de preço, ela está bem. Você falou de outra coisa aí. Tem leotização de conta? Não. Então, assim, eu precisaria disso. Não ter leotização de módulo foi algo que me frustrou também. Porque como se fala em varejo, tem que ter uma leotização de conta. O foda é que nem a Consigo tem leotização de módulo. É um negócio assim que é algo que seria genial, mas ninguém conseguiu implementar. Você vai pegar esses softwares que fazem combate e prevenção de perda, os caras têm. Eu estava no evento, o cara me mostrou o sistema dele de combate e prevenção de perda, fudido, com sensor de presença, sensor de calor, integrado com câmera, negócio assim meio que. Meio que Amazon, entendeu? Porra, do caralho. Então, assim, no RP a gente não tem. Foi a primeira coisa que eu perguntei, cara. Pô, e o layout? Não tem não. Mas pro WMS tem algo que é similar, mas provavelmente deve ser. Eu não vi o WMS para RMS, tá? Provavelmente deve ser algo parecido com o que a gente teve implementado. É o que? Rua, endereçamento tradicional, mas que na prática gera um trabalho maior do que resolve de fato os problemas de gestão de lógica para os supermercados. Etiqueta eletrônica, não lembro que você falou, tem? Tem, etiqueta eletrônica. Tá? Etiqueta eletrônica também tem integrado. Bom, aqui é a parte de conciliação de cartão de crédito nossa. Aqui na PC a gente não tem a conciliação de cartão, tá? A conciliação é feita pela Intelis e a gente faz na PC abaixo do nosso contas a receber de fornecedor. Bacana? E já no RMS é diferente porque ele faz a conciliação nativa na aplicação. Então ele já faz a conciliação e já faz abaixo do meu contas a receber e eu não vendo essa solução à parte, é nativa, tá bom? Henrique, mas como é que ele faz esse trabalho? Ele vai fazer a leitura do arquivo de baixa, obviamente que tem os arquivos de baixa que estão homologados, é a mesma coisa, ok? E a gente orienta a fazer download do arquivo de baixa da Software Express. Ponto. Fez a leitura desse arquivo de baixa, vai identificar se as taxas foram cobradas adequadamente, se os títulos foram feitos repasse de todos os numerados adequadamente. Se não tiver tido, vai trazer a listagem, ok? Se tiver tudo ok, ele já vai habilitar para baixo do meu contas a receber na minha tesouraria. Então, mas nós temos uma rotina 1503. Não, vocês estão confundindo o processo. Porque é o seguinte, a 1503 ela faz abaixo do meu contas a receber. Não, mas ela tem a conciliação. Concilia com a Software Express, a gente vem de conciliação os geral. arquivos da Activity. Deixa eu te falar. Eu fui dono de produto da 1503 3 anos. Então esse processo meio que foi eu que implementei, sabe? Então assim, o processo de conciliação com as operadoras de cartão vem antes do meu contas a receber. Que é o quê? Eu tenho que entender se todos os títulos, se todas as taxas administrativas elas foram deduzidas e cobradas de forma adequada, beleza? Eu tenho que entender se não teve chargeback. O que é o chargeback? Se não teve vendas de cartão de crédito que foram contestadas. Geralmente isso é ocasionado por alguma fraude e no varejo físico isso aumenta porque o Brasil foi pioneiro na clonagem de cartão de crédito com chip. Beleza? Isso vem como cancelamento. E se o cara não conciliar, ele vai entender que ele foi um cancelamento normal. Tá? Tem as taxas que são cobradas indevidamente, ou seja, foi negociado no ponto 7, ela foi cobrada maior. Então, esse é o processo de conciliação. Então, eu varejo do site da Software Express, ok? Direto com o que foi transacionado. Software Express com o que foi. Já tem, tá? A 1503 ela já faz essa inteligência também. O arquivo da Activity. O arquivo ele já traz tudo isso processado, é isso? Então, bacana. E essa Activity é o quê? A Activity, na verdade, ela é uma integradora de praticamente quase todos os cartões. Ela disponibiliza essas transações no portal dela. Entendi. Então o cara tem que comprar esse serviço da Activity? Não. A
partir da hora que você fecha um contrato com a Software Express, o arquivo já fica disponibilizado na Activity. O único trabalho que você tem é efetuar o cadastro na Activity, preencher o formulário deles, e eles pedem 5 dias ou 6 dias para liberar o portal. E aí sim eles te liberam agora. Interessante, então tem que descontinuar a oferta de conciliação da PC. Porque é a oferta que talvez você tenha maior número. É redundante, tá? É redundante, né? Porque talvez seja a oferta que tenha uma média de 5 a 10 demonstrações por semana. E tendo esse tipo de cenário aí já atuante, a gente está perdendo tempo 2 vezes, né? Até porque o produto da Software Express ele é bem capenguinha. Ok? Tá bom. Bacana saber disso, que talvez a gente possa fazer alguns alinhamentos aqui com gestão mesmo, comercial, produto, serviço, porque talvez não faça sentido a gente comercializar esse produto nem gerar demanda para a demonstração. Ponto. O que acontece? Só baixou o arquivo da Software Express, ele já concilia, já faz a baixa do meu contas A receber de fornecedor, e isso tudo de forma automatizada. Só basta fazer o download do arquivo e ele vai fazer essa listagem e esse processamento, tá bom? E o que é mais bacana é ele ser multifilial. Então não preciso ter um arquivo de uma loja só, eu posso pegar um volume e ele vai consistir tudo aquilo ali, identificando de qual foi a origem, qual foi o número do cupom, qual foi o NSU Rush que originou isso, tá? Esse é um ponto. Bom, não consegui comprar pelo melhor preço. Aqui a gente está falando de cotação de fornecedor. Ok? A gente sabe que a gente hoje monitora, a gente tem a rotina 245 que faz análise da cotação dos fornecedores, a gente tem um web compras vinculado a este processo também. Basicamente isso é algo que é vital para o varejo. Por quê? Porque sem o cara fazer a cotação, ele não vai conseguir comprar pelo melhor preço, porque ele vai estar sendo refém de um distribuidor ou de outro. A gente também tem esse recurso no RMS, tá bom? Ponto forte desse recurso, que é diferente da nossa cotação. A nossa cotação ela engessa e ela define o ganhador somente pelo preço. Então outros critérios, como o próprio lead time, ela não consiste. Então se eu tenho um fornecedor que me vendeu mais barato, mas que me demora mais tempo para me entregar, e aquilo ali vai me gerar ruptura, eu dou, a 245 define aquele cara ali como vencedor. Ok? O outro problema, eu estou fazendo uma cotação de 50 itens, o cara ganhou em um item, a 245 gera o pedido para aquele cara. São os gaps que a gente tem. Por quê? Eu não tenho uma ferramenta para customizar o meu padrão de vencedor. Essa aí faz. O RMS faz. E o portal também? Aí entra o ponto, olha que beleza. Ela tem a parte que é o mais interessante, a gente não vende 245, a 245 hoje. A gente não tem, hoje o nosso produto de varejo, ele perde mais ou menos 10% de robustez, porque a 245 ela é capenga nesse sentido. Tá? Mas tem um portal, uma coisa linda de se ver. O cara que é um mercadinho pequenininho, que não entende isso, a gente vende. O cara que é robusto, a primeira coisa que o cara vai falar, não, mas eu quero definir a forma que o meu fornecedor ganha. No RMS tem. Só que ele não tem um portal. Aí como é que o cara lança a cotação? Aí o fornecedor acessa uma bomba de um TS para lançar os preços. Bacana? Existem promessas que vai ter um portal, mas essa promessa não me der nem data. Essa aí está lá no backlog do futuro próximo. Entendeu? Mas... esse é o pecado, né? Porque porra. O grande que coloca lá, vai lá, ele coloca na Unilever. 200 itens, né? E aí fica passando esse negócio da Aí entra uma característica. Todo supermercado pode trabalhar com cotação, todos podem, tá bom? É uma prática. Só que o cara, quanto maior o cara, ele compra mais da indústria. E quando o cara compra da indústria, ele não cota. Esses itens que ele compra da indústria, ele não cota. Com certeza. Depende? Depende. E como o cenário é, Arrulho? Desse depende? Porque tem grandes atacadistas, eles
Ele fecha a carreira. Que ele concorre com a indústria. Ele concorre com a indústria. E o supermercadista tem um atacadista muito grande que acaba competindo com o valor da indústria. A indústria que aquele cara... Isso aí, a maioria das vezes, exemplo, ele vai lá na indústria, eu vou comprar uma indústria, seu preço está caro. Vou comprar no seu concorrente. Seu concorrente é o atacado. Aí ele acaba comprando a marca. Então a gente está pegando. Esse é um cenário específico, o cara tem muito poder de compra. Não é muito. Eu não vejo isso muito familiar ao nosso target. O cara que é médio, os caras são maiores, a gente encontra isso. Lá no Mato Grosso eu vi coisa parecida com essa. Lá no Mato Grosso, os caras que são lá do Machado, por exemplo, os fornecedores são praticamente reféns dos caras do Machado. Então, tem muito isso. Mas a prática diz o seguinte: o cara que está no nosso target, que é o médio, se ele compra da indústria, ele compra um ticket que é menor de itens, não compra o sortimento todo. E o que ele não compra da indústria, ele tem condição de cotar com os atacadistas, com os distribuidores, mas ele quer definir essa regra. Pelo que eu entendi lá também, você tem muita integração já com grandes indústrias. Integração. Dessa parte de compra lá, da cotação. Já estão com algumas coisas já prontas lá, não são todos que tem, estão mandados e a grande maioria foi feita por biase. Sim. Específicas. Tem o Rogério, o Gilmar lembrou um negócio que é importante também. Existe esse eu não estava nem lembrando, mas é fato. Existe integração com algumas indústrias, tá ok? Que ela pega a tabela de preço dessas indústrias e sobe e faz o comparativo para o cara. Tem isso aí também. Tinha esquecido desse detalhe. É verdade. Isso é do caralho. Mas marca líder não vai comparar com nada, né? Então, marca líder não. Então, o que nós falando, algumas marcas, dependendo do posicionamento, o cara não vai ter como. Então, Henrique, onde é que os caras cotam muito? Cotam muito, principalmente, produto cesta básica. E a parte de verbas, o módulo 18 nosso lá na RMS é forte? Vi e achei um pouco mais fraco. Tá bom? Mas eu prefiro, quando vocês vão pegar o treinamento técnico, assistir as próprias conclusões. Porque eu posso ter achado fraco por conta da pessoa que me ensinou, não pelo que entrega, entendeu? Então, são duas coisas. Pode talvez seja o conhecimento do cara naquela área específica dele, talvez seja possibilitado. Pelo que eu entendi da ferramenta deles. Você já pegou o treinamento de RMS? Tá caladinho aí, Gilmar? Tive na semana passada, cheguei lá sala. Beleza. Só que não entrei muito na regra de Você foi em negócio. Fortaleza, você foi na Bahia ou você foi lá no Biás? Tá? Eles são focados no que realmente o supermercado precisa. Eles não tem muita, como se diz, não enfeita muita coisa. Ele vai naquele ponto, eu preciso disso, então eu vou fazer isso. Não é. Mas a parte de verba, ela é importante para o varejista também. Tá? Mas o que eu percepção, gente, não estou falando mal, mas acredito que a pessoa que ministrou o treinamento não conhecia muito bem. Pode ser. Tá? Pode ser isso. Porque não consegui explorar. Mas tem. Não que não, realmente o nosso é surreal. Ponto. E aqui a gente entra por esse questionamento. Ó. Mais um outro supermercado está mais barato. E para combater isso, esse cara aqui, ó, determinar o price pela sensibilidade do produto, talvez seja um recurso que chame mais atenção. O que é isso? Ele define um price para o produto de sensível ou super sensível. E essa é uma parametrização que vai falar o seguinte: cara, quando o produto for super sensível, ele sempre vai estar abaixo do preço do meu concorrente. Ok? E quando o meu produto é sensível, ele vai estar abaixo do meu preço do meu concorrente, mas eu vou seguir alguns critérios. Tá? Óbvio que para o produto ser precificado, consistindo o preço do concorrente como um pilar, o que eu preciso ter? A cotação do meu concorrente sempre atualizada. Tá bom? Só que aqui o super sensível é o seguinte: o preço do meu concorrente está abaixo da minha margem, eu vou precificar. Dentro do percentual que o cara lá colocou, 2%, 3%, 1 centavo, 1 2 reais. Ele vai acatar o preço do concorrente? Ele vai olhar o preço do concorrente, vai sugerir a precificação e vai precificar. Ou seja, sempre na loja do cara, o preço dele vai ser abaixo do preço do concorrente. Só que aí é mindset.
é o quê? O cara tem que ter uma cultura de pesquisa de concorrente atualizada. Geralmente o varejista faz isso no feeling. Então, os principais concorrentes, o cara entende que a concorrente dele tem que estar próximo a ele, no supermercado médio porte. Ele vai lá nos 3 mercados que estão próximo a ele, o cara que é o gerente de loja do cara dá uma olhada e já altera ali a precificação. Ele não faz a cotação, propriamente dito, do ato da pesquisa. Aqui não, aqui ele vai exigir o preço do concorrente, em cima do preço do concorrente ele vai lá e vai fazer, e vai automatizar esse processo. E isso muda no PDV na hora. Muda em tudo. Mas tem que estar parametrizado. Tem que estar parametrizado. Isso aí. Se o cara tiver etiqueta. O cliente chegou lá, ó, tô aqui com o panfleto aqui, mais barato. Lá no PDV. Aí ele cobre, não dá desconto. A menina do caixa não vai dar desconto, ela vai mudar o preço, a precificação na hora. Não, aí o que acontece? Nesse caso de cobrir a oferta, ela vai dar o desconto. Ponto. Eu estou dizendo o seguinte, que para que isso não ocorra, tem que existir um cenário de cotação de concorrente, e sempre quando um produto for cotado e estiver abaixo, e meu preço estiver acima do valor desse cara, o sistema não altera essa classificação automática. Ok? Você fez assim? Mas como que ele vai fazer a alteração agora? Vamos lá. Aí entram 2 problemas. Se o cara não tiver etiqueta eletrônica, o preço de gondola dele vai estar divergente do preço de loja. Não vai passar um produto menor. Quando ele altera esse preço, é disparado um visor para a área para que sejam emitidas as etiquetas de gôndola. Beleza? E obviamente que isso dá um trabalho. Isso dá um trabalho. E como é que é a prática disso no varejo? Prática no varejo. Óbvio que ele vai mexer com as alterações de preço dele, de vigência de preço, antes da abertura de loja. Ok? Então, no final do dia ele valida. Quando o cara for abrir a loja, ele vai lá no mata-burrozinho, vai emitir todas as etiquetas de preço que foram alteradas, e aquilo ali é a forma que vai funcionar. Na prática é assim, se o cara tiver etiqueta eletrônica, o que vai ocorrer? Vai mudar lá, mudou na etiqueta eletrônica e ele recebe. E assim, não são todos os itens, né? São os carro-chefes. São os carro-chefes. Sabão Sim, produto A. É o que ele entende que o cara, ele criou uma cultura na região que o arroz dele é mais barato. Então ele vai penalizar a margem dele para que ele não perca, para que ele não tenha essa perda de imagem. Isso aí. Isso. Para que o sistema sinalize esse detalhe, tá? Bom. Aqui entra um outro detalhe sobre as questões tributárias. A gente sabe que os produtos da TOTS, o discurso que a gente tem na ABC é o mesmo discurso de RMS, que é o quê? É prioridade zero qualquer alteração que seja de legislação. Então, ou seja, o cara que é cliente de RMS, ele nunca vai ficar desassistido nesse quesito. A parte tributária deles, ela é robusta no que tange. Aí eu possibilitar fazer sim uma tributação por NCM, ok? E eu fazer uma tributação por grupos de produto que estão vinculados àquele CMS, aquele PIS/COFINS específico. Então eles têm um motor de tributação que ele é mais autônomo. Então, dê entrada em uma nova mercadoria de produto, em um novo produto, mas aquele produto está dentro de algum grupo que já foi criado, o sistema ele já sugere e já faz a tributação automática. Ok? A nossa ideia, quando foi criada a rotina 683, era funcionar desta forma. Não houve feedback se ela não funcionando assim, mas a gente entregou algo parecido. Só que lá o único modelo de tributação é esse. NCM, grupos de produto, e entrou algum produto nessa linha, ele vai pegar algo que já está tributado igual e vai replicar. Beleza? Um outro detalhe, a estrutura dele foi de fato desenvolvida para que fosse possível criar um planejamento tributário. Existem opções para planejamento tributário. Ok? Não é uma cultura muito nossa, porque geralmente, cara, assim, qual que é a sua tributação? É essa. Então, para tributar aqui na 500 alguma coisa da vida, você faz assim, ó. Lá não, eu tenho as possibilidades de eu criar um planejamento tributário, além de, no varejo, por ter muito item, ele tem uma cultura de automatização de tributação. Ponto. Aqui a gente faz aqui a gente faz um outro parêntese. O ITOR já está homologado do TIF? TOTS Inteligência Fiscal? Não. Beleza. O TIF é um produto da TOTOS que está rodando na maioria das linhas.
ok? Que ele faz a auditoria da tributação dos produtos. Então, a mesma coisa que o MyAudit faz para o software inteiro, ele faz específico para a parte de tributação. Tem, mas acabou, né? A gente começou com ele, né? Um tempo atrás. E aí... Pelo pouquinho que eu vi do TIF, o que a gente entrega dos pontos de auditoria do MyAudit na parte fiscal já está bem satisfatório, já está bem dentro da proposta do produto. E talvez seja por isso que não avançou. Mas como o RMS não tem o MyAudit, então o TIF ainda acaba gerando valor. Pode. Não tem o MyAudit ainda, tá? Por enquanto, não tem. Isso, cara, você não tem noção tanto que eu babo por isso. Você sabe por quê? Porque a nossa base PC, a gente já está meio que saturado de ofertar MyAudit. Quando você pega uma base virgem, que nem a da AVA agora com 150 pontos, ali está dando briga para pegar essa parada para vender. Porque a gente entende valor, é um produto muito fácil de criar valor, funciona e tem uma base de 2.000 clientes que não tem. Está dando briga. Pagar, né? O VA tem porte para pagar. Sim, está dando briga. Então, se ir para o RMS, vai dar briga. Está dando briga? Eu não vi esse trem, gente. É porque está nos bastidores, certas coisas não chegam no chefe, chega diferente do chefe. Ah, sei. Estou querendo entrar no trem vendendo lá, ué. Tá dando briga. Mas beleza, faz ela. Eles fazem a tributação por industrialização, que o entorno faz? Tributação por industrialização, não sei. Não se eu sei. te falar que faz, porque a tributação deles... Porque atende a indústria, né? A tributação deles você cria ela de acordo com a necessidade do sujeito. Independente. É por indústria, por NCM, ele tem que ter um nicho dele lá que tem que pegar, é o NCM que vai quitar. Agora, se eu comprei de indústria, eu posso fazer uma forma de tributação e vender também uma forma de tributação diferente. Vou perguntar aqui também para confirmar. E pelo que eu vi, dá para fazer. Não entrei a fundo, porque eu tenho que querer só falei com você. O que eles têm. Agora, pegar para fazer mesmo, aí eu vou entender se tem função. As perguntas cabeludas da aula, né? É porque eu estou vivendo uma situação assim, de redução de alíquota, de PIS e COFINS, por industrialização e o nosso sistema. O treinamento para vendedor é diferente demais, sabe por quê? Você fala isso, mostra o discurso para o cara entende, e as perguntas que ele quer fazer estão relacionadas aos projetos que ele está vendendo. Aí ele fala assim, cara, Henrique, mas é o seguinte, eu estou falando de supermercado, beleza? Atende cafeteria, o processo assim de fazer café? Aí você, porra, mas de onde você tirou o café aqui, irmão? Aí, não, mas por que eu estou com a conta? Cada um vai pro seu. Vai cada um pro seu janela, mas são duas perguntas bem pertinentes, Tá tá? com conta, só uma franzinha café. Bom, e aqui, para a gente encerrar esse momento nosso, a gente vai falar um pouquinho sobre a ferramenta de inteligência de negócio. Eu até avancei sobre esse slide, que é o GoodData. Tá? O GoodData ele tem um nível de maturidade top, junto com o Fast Analytics top para supermercado. Eu sei que a gente provavelmente viveu algumas experiências de GoodData para distribuição, pelo menos a gente viveu isso no comercial, não sei se isso refletiu lá no cenário de vocês, que não foi ok, tá? Mas para o RMS está ok e ela é a oferta principal. Então, indicadores como indicador de ruptura, indicador de perda, tá? Indicador de excesso, que são indicadores que são importantes, de títulos que não foram conciliados, que é outro indicador importante. Então, ele quebra por subprocesso. Então, ele mostra para mim a minha parte inicial, ele mostra para mim a minha parte fiscal, a minha parte financeira, e eles vão amadurecendo as visões de acordo com as necessidades que vão aparecendo em cima à nossa. E é nativo? Tipo assim, Não, aí é o GoodData, um produto à parte, COS. Porque falando com o consultor, ele mostrou um plano de implantação dele lá, e tem um módulozinho que ele implanta BI. Tipo assim, e aí tem vários relatórios, várias coisas. Então... Não. O Fast Analytics e o GoodData ele é cross. Ele é um produto à parte. Aí entra o detalhe, esse provavelmente o Fernando está resolvendo lá.
que é o que me assustou, tá bom? O RMS vai pegar todos os modos, você pega a suíte de produto dele, você sabe que hoje a gente tem uma suíte que é o básico do Intor, e eu tenho uns modos que são acessórios, contábeis, ok? E eu vendo essa parte. Se o cara me mostra interesse, eu confecciono isso, eu produzo. Lá no RMS, não. Eu vendo tudo. Quando eu vendo a CDU, eu vendo a CDU de tudo. Beleza? Quando eu vou vender o serviço pro cara, aí o cara, você vai usar a fidelidade CRM? Sim. Opa, continha de hora. Você vai usar a WMS? Sim. Continha de hora. Ou seja, eu vendo a CDU de tudo, mas eu não vendo o serviço de tudo. Eu customizo a venda desse serviço. Ponto. Virei pro cara, o cara tem a licença full de tudo. Aí agora o cara quer usar o WMS. TDNzão. Tenta implementar, dá pau, liga no suporte. Suporte é o seguinte, estou tentando fazer uma parametrização de shelf life. Beleza? Tá dando erro, é um cara do suporte entrar, mas você não fez isso, não fez aquilo, não fez aquilo. Vai, cara, eu estou tentando fazer, mas não está no TDN, ou seja, essa demanda acaba virando uma demanda por suporte. E até que eles identifiquem isso gere uma receita de serviço. A previsão de mudança? Então, estou contando isso para a Fernandinha ouvir e questionar isso depois para nós. Eu ia passar isso para ela também depois. Estou te contando isso aqui para você entender que é um gap que os caras têm. Isso perdeu. É de esse pedaço aí. Qual que é o... Na verdade, assim, quando compra o RMS, eles compram um pacote full. Todos os módulos. Certo, isso. Aí, Na hora da venda de serviço é que vai especificando o que tem. O que vai entregar? Mas no decorrer do uso, pode ser que o cliente resolva usar alguma coisa que o cliente vai não usar o foi. WMS. Isso. TDN. O cara vai no TDN. Aí chegou lá, Aí ele não tomando consegue. configurar solicitação. Suporte. Vai cair lá e vai descer pra cá. E o suporte demora a identificar que é uma venda de serviço. Aí Isso, você isso vai falar, que eu estou falando. O que acontece? Até isso vai para o suporte, chega no suporte, o suporte fica. Está entendendo? A perda de tempo. Fica atendendo. Até que define isso, aí a gente faz um trabalho para converter. Qual foi o questionamento que não foi eu que fiz, foi até o Jonathan que fez. Existe alguma limitação técnica, quando eu falo técnica, de produção de licença, para a gente limitar isso? Não existe. Ou seja, a gente está com a oportunidade de, para os projetos que a gente vai comercializar no futuro, a gente já encerrar essa palhaçada, que isso é ridículo. Entendeu? Eu questionei o Fábio sobre isso, que ele não provisionou nada nesse sentido, né? Eu falei para ele, depois cai lá no suporte, fala que nós entregamos tudo para ele, né? Quando ele não sabe mexer com várias coisas. E o que é um desafio para o suporte, inclusive, devolver isso mais rápido para o comercial vender. Você teve lá na RMS? Não, tive com ele aqui. Ele aqui, né? A RMS, pessoal, ela é menor que o nosso suporte. Bem menor. Bem enxuto. Então, assim, cara, isso me gera uma série de preocupações relacionado a quando a gente começar a comercializar mesmo, como é que vai ser isso? Como que vai ser essa estrutura? Então, são coisas que a gente está percebendo e a gente está alertando quem tem que alertar sobre isso. Mas é uma preocupação. O desafio do Danilo, inclusive, é esse, né? De trazer o suporte da RMS para cá, para ganhar velocidade mesmo de atendimento, para ficar um pouco mais parecido com o que a gente tem aqui com o PC. E fazer esse intercâmbio de conhecimento também. E fazer isso, exatamente. A gente tem um multi-skill ali no atendimento também. Sabe? O cara que conhece varejo conseguir combinar os dois mundos. Então esse é o desafio do Danilo. O Danilo com suporte, do Tavares para clientes tops. Eles não vão ficar pingando gente em cada fábrica, não. Eles vão ficar aqui. Entendi. Bom, pessoal, a gente já até passou um pouquinho do horário que vocês tinham programado, até porque começou atrasado. Antemão, eu peço desculpa pelo atraso, tá? E também eu falei com a Ruda de talvez a gente não realizar o treinamento. Por quê? Eu tinha um entendimento que o meu conteúdo era muito raso para vocês. Eu queria incrementar, colocar mais coisas. Infelizmente eu não tive o tempo hábil, porque eu tive 2 semanas fora e uma das minhas viagens, por conta da chuva que teve lá no Rio de Janeiro, eu tive que emendar. Então eu não tive condição de preparar um material um pouco mais profundo para ministrar para vocês. Mas a gente entende a prioridade. A gente acaba aqui comercial e serviço, a gente está na mesma página.
Porque a gente está nessa curva de entender qual que é a demanda, a gente está cheio de pessoas que entendem do segmento, então, graças a Deus, que é diferente de VA, por exemplo, que é um segmento totalmente apartado do que a gente já trata, dessa conversão um pouco maior, né? Mas, de todavia, eu espero que tenha sido satisfatório dentro do que a gente tinha proposto, tá? E desculpa qualquer coisa, tá? Não foi por mal. Não, foi riquíssimo, trouxe informações que eu não fazia ideia, acrescentou muito também com a parte de varejo, né, de ver esse outro olhar, fez as comparações bacanas aqui, dá pra gente saber o que é o que não é. E também não é esse time aqui que vai verticalizar muito o conhecimento não, né, o pessoal. Quem vai mais aprofundar é gente como o Gilmar, a equipe de entrega dos dois aqui, o time do Vitor também vai precisar aprofundar. A gente precisava mesmo desse ano passando aqui. E parabéns, a sua apresentação foi excelente. Foi que bom. Parabéns. Eu estava preocupado com isso, de não ser profundo o suficiente. Não. Mas quando eu vi o perfil das pessoas que estavam aqui, eu imaginei, eu acho que vai atender o Vai pessoal sim, sim. entendeu, Tá? né, gente? Sim. Muito obrigada Valeu, obrigado a pela vocês sua pela disponibilidade. Não, que isso, gente. Desculpa eu aí qualquer coisa, tá? Vou só falar mal de você depois que sair. Tá? Ah, não, mas isso aí... Esses caras que conhecem a gente há muito tempo, né? Fazer o quê, né, Henrique? Na escola, né? Conseguiu acompanhar? A gravação aí.